Olá, meus amigos do Farol da Liberdade, Gabriel Ricardo mais uma vez por aqui no Além da Imaginação. E hoje o tema é o que vocês bem viram, questão de alienígenas, de extraterrestres, eles precisam surgir. Hoje, como sempre, não estou sozinho, tenho aqui meu grande amigo Cameron. E aí, meu caro, tudo bom aí? Tudo bem, graças a Deus, meu irmão, e você? Tudo de boa. Vamos falar de um negócio meio sinistro hoje, não é? Que tem muitas aparições recentes aí, então eu e o Gabriel, a gente tá comentando. Esse assunto surgiu para ser logo um dos primeiros, né? Desse quadro aí novo aqui do Farol, mas acho que agora é o tempo certo, porque assim, o nível de aparições que tá tendo, né? De avistamentos, aparições não, né? A gente não tá falando de um efeito aqui, de um fantasma, mas assim, o nível de avistamentos que existe hoje em dia desses objetos no céu e é uma coisa assim extraordinária. E a gente não vai querer vir aqui para dar igual tá todo mundo fazendo, né? Vamos dar uma explicação. Não, a gente vai trocar uma ideia muito doida, que não tem nada a ver, fala aí, né, Gabriel, com esse negócio de amante de ficção científica. Que, os ETs são lindos, não, a gente tá no meio do espaço sideral. Ai, coisa maravilhosa, né? Vai surgir aqui e só não pode falar de Jesus Cristo perto deles, né? Que senão eles fogem. Não é, não? Sempre. Tem essa diretriz, pessoal. Se vocês verem uma nave espacial, perguntar para eles a respeito de Bíblia, do nosso Senhor Jesus Cristo, eles ficam um pouco assustados. E tem até uma grande foto aqui que vai ilustrar o nosso momento, que é o nosso amigo aqui, o acompanhante, que vocês podem ver aqui na tela, nosso amigo ET Bilu. O ET Bilu, que é inclusive o ET nacional, que fala em português e tal. E para você entender antes, o nosso programa, a gente trata a respeito de N temas, nós falamos aqui sobre assuntos polêmicos, tantas outras vezes sobre assuntos que geram problemas, muitas vezes para a plataforma. Então, muitas vezes a gente vai dar uma maciada em certos temas, e se você tiver mais interesse, você pode procurar com mais profundidade a respeito de todas essas coisas, tá bom? Mas a gente tem uma opinião, né, não, Cameron? Já Exatamente. formada, inclusive raras vezes que a gente tem a mesma, mas nesse tema a gente tem a mesma opinião. Inclusive, o que você acha desse nosso amigo aí, o grande ET Bilu? Pô, ele é meio inofensivo, né? Uma coisa. Eu acho que ele era pedreiro, né? Traduzir errado, é busca em cal e cimento. E não busca em conhecimento, né? Era só um pedreiro ali, né? Perdido ali. Mas a coisa é meio insana, né? O ET de Varginha parecia que lutava capoeira. Esse aí Certo. é só uma coisa, aí parece um balão, né? Um negócio meio tosco e assim, fora toda a Record, né? Mas pelo que a gente estava comentando aqui antes, né? De entrar, assim, né? De começar essa gravação, era o que você me mostrou, né, Gabriel? De que tem cientistas que também, assim, né, eles estão de mão dadas aí com muitos cultos, né, que são desses cultos aí mais exóticos, que culto ET, que acha que não, aqui, ó, existem comandantes da galáxia e tudo mais, que eles vão lutar pela Terra e a gente vai entrar também, né, junto aí de uma grande federação e vai ser uma coisa muito linda, não é mesmo? Só que É assim, verdade. tem que respeitar eles, né, que senão os caras jogam bomba em nós, não é verdade? Principalmente dos países que eles costumam vir, né? Nesse caso aqui, em particular, eu gostaria que você que está em casa visse essa imagem aqui que eu vou colocar ao meu lado e você olhasse simplesmente para ela aqui. O que esta imagem aqui que você está vendo na tela evoca em você? O estado de espírito de um carioca. Não é verdade? Uma confusão generalizada. Exato. Então, o que isso aqui significa, né? Não é nenhum símbolo de uma época aí complicada na Europa, nada disso. Esse é o logo da religião dos raelianos. Você conhece os raelianos, Cameron? Faço ideia, cara. Não faz Não ideia. faço ideia. Como eu digo, não faço ideia. Quem são essas pessoas, não é? Os raelianos, Cameron e pessoal de casa, o que são eles? Eles acreditam em uma religião, um movimento ateísta que crê que a humanidade foi desenvolvida, foi criada por uma raça alienígena. Então, eles mesmos definem como um meio do caminho. O que isso significa, então? Nós tínhamos o modelo das religiões abraâmicas, que você bem conhece, Cameron, que é o modelo que nós cristãos, os judeus e os muçulmanos acreditam na Terra, criação de 7 dias, né, como é descrito na Bíblia, como é descrito em todos os textos das religiões abraâmicas. Pois bem, existe o outro caminho, que é o caminho científico, o caminho
aquele argumento, né, da criação de tudo que existe no Big Bang, depois o surgimento da vida, e aí posteriormente a questão da evolução das espécies, né? Então você tem esses três eventos como os fundadores de tudo que existe, de tudo que vocês veem. Os raelianos, eles defendem uma terceira via, que é um processo de que a criação da vida e a criação do cosmos foram feitos por um ser chamado Elohim, não o Elohim da tradição bíblica, não o Elohim da tradição judaica, Elohim como um extraterrestre, que criou tudo que você vê, não é? O cosmos, a vida e todas essas coisas. E os raelianos têm esse logo, né, aqui. Eles usam esse logo alternativo aqui que vocês veem na direita, preto, porque no Ocidente o símbolo aí que tem no meio, né, que é o símbolo da suástica, ficou muito queimado, né, devido aí à questão, né, Do de tudo que bigode. aconteceu. Mas a suástica era um símbolo comum na religião budista, né, até hoje existe muito por lá. E por incrível que parível, não é, senhor Cameron? Existe uma pessoa, um cientista muito famoso, que acredita numa teoria parecida. Um grande biólogo que escreveu livros como Gênio Egoísta, Deus, Um Um delírio. Eu li, Delírio. nossa, eu era fãzaço desse livro quando era moleque, você acredita? É mesmo? É, cara, esse e aquele outro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Do Sagan. Sagan? Eu li lembro. muito isso aí, viu, cara? Mas no fundo, se voltar hoje, eu falo assim, nossa, que lixo, é aquele leitura de criança mesmo, adolescente revoltado. Exato. E aqui, meus amigos, não vai ter áudio para vocês por causa da questão dos direitos autorais, como vocês bem sabem, mas o nosso amigo Legendado, né? traduzido, isso. Tá aqui, ó. Como começou, ninguém sabe o que começou. O que que ele fala aqui a respeito, né, Cameron? A respeito da vida. Como a vida começou, né? Isso. Então ele tá explicando aqui, galera. Então ele explica que o surgimento da vida foi dado neste fato que ninguém sabe muito bem como foi, mas foi uma protomolécula, certo? A primeira molécula autorreplicativa que seria aquela vida primária. Né? Não nesse modelo que nós temos hoje, mais complexo. Nenhuma bactéria, era uma protobactéria e essa foi a vida E primeira. decidiu né? se replicar. Isso. Coisa, milagre maravilhoso. Exato. Então aqui, ó. Nós não sabemos como começou, nós não temos ideia. Aí aqui a gente entra num território complicado, por quê? Ele pergunta: então, já que ninguém sabe o que aconteceu, o que você acha da possibilidade do design inteligente? Richard Dawkins, o maior evolucionista do mundo, que escreveu Gênio Egoísta, escreveu Deus, Um Delírio. O que que ele acha, galerinha? Ok. É o começo do Prometheus, não é? Dos filmes do Alien. Vocês viram, galera? Essa é a questão. Um movimento religioso raeliano, como eu expliquei para vocês, que tem essa ideia de que uma civilização avançada, enfim, pelos meios dela, acabou criando, germinando a vida na Terra. Então, tudo que existe, desde as plantas, nós, os animais, as bactérias, todos os tipos de vida que existem no nosso planeta, foram desenvolvidos por essa civilização avançada. Isso explicaria isso de alguma maneira. E o Dawkins diz que essa é uma possibilidade, inclusive no modelo evolucionista, né, de que pode haver este modelo, não é? Isso explicaria algumas lacunas, explicaria inclusive também alguns desencadeamentos na questão genética e no surgimento da vida. É muito difícil que a vida surja de maneira espontânea.
inclusive os evolucionistas sabem disso, né? E eles lidam com isso de N maneiras diferentes, né? Inclusive dizendo que é chance, tipo, dado, né? E uma vez aconteceu e bora. E que isso foi algo banal. Aconteceu várias vezes, foi extinta várias vezes, até surgiu um modelo viável como né, promulga a teoria evolucionista. E se falar que isso aí é fé, né, pra um cara desse, o cara fala, não, de forma nenhuma, não é verdade. Imagina, pra mim, isso aí, até a própria forma quando você começa a descrever, né, o que essas pessoas acreditam, você vê, não tem nenhum elemento ali que você possa falar, não, tá bom, ó, eu tô também observando isso de fato aqui, né. Não, é só uma coisa assim, ó, gente, eu tenho um negócio pra explicar, e para dar certo, nós mete aqui centenas de bilhões de anos, né, muita radiação, confusão e aleatoriedade. E olha só, e aí dá tudo isso aqui, né? Chega no cosmos. Me parece uma coisa meio louca, né? Assim, né? E você vê, né? Que a gente já tá começando a conversa, pô, vai falar de ET, cadê os ET, né? Não é verdade? Ele falou assim, estamos aqui só tecendo a cama, né? Fazendo a cama primeiro, porque a coisa é louca. Não é verdade? Porque assim, Exato. as pessoas vão estar diante desse mistério, né? Se por acaso se resolverem se revelar, não é mesmo? A gente vai estar dentro de um mistério horrível, não é não? E vai ser aquela coisa. Algumas pessoas já estão prontas para explicar o que é isso aí, não é mesmo? E assim, eles têm até um pedido para nós, que é assim: ah, não, a gente vai ter que respeitar, porque imagina você descobrir que você não está sozinho no espaço e que tem pessoas que olham por você, não é? Exato. É uma coisa meio louca, né? Não é? Exato. Então, pessoal, o que é o início dessa proposta, dessa conversa? Vocês veem que certos movimentos que se propõem a ser religiosos, os israelianos, eles utilizam, digamos, o prosélito religioso da religião cristã, da religião muçulmana, para desenvolver essas ideias. Então, eles estão no mundo inteiro, surgiram na França, estão na Coreia, enfim, Estados Unidos, N países do mundo, desenvolvendo a ideia dos raelianos. E aí, você vê a tecnologia, a ciência, homens céticos, homens de jaleco, homens do processo científico, né, se juntando com pessoas que acreditam em alienígenas, aves, né, Você sabe, mas naves você sabe o que extraterrestres. eles têm em comum? O que é? Todos eles são fãs de ficção científica. Exato. Todos eles são. Não é? Fãzaço. Então, assim, toda a visão cosmológica dos caras sai da cabeça aí de uns pirados, não é verdade? Assim, de pessoas muito criativas, né? Mas Claro. que já tem a visão do universo completamente oposta do que muitas pessoas tiveram durante muitos anos da humanidade, né? Assim, só agora, né? Agora, fazer um comentário assim, um parênteses, né? Eu acredito, assim, né? Uma vez eu ouvi um comentário de Pio X, né? Falando que a modernidade é a soma de todas as heresias. Então eu especulei, falei assim, olha, talvez seja razoável dizer que então a marca da besta ela seja o ápice do modernismo. Uhum. Entendeu? Eu falei assim, né? Se o modernismo é a soma de todas as heresias, então é possível que a marca da besta aconteça no ápice desse período mesmo, né? E assim, essa questão dos ETs e tudo mais, eles têm que ser, não, nós somos seres de planetas muito distantes que você não sabe de onde veio e a gente tem uma tecnologia assim absurda, estamos aqui, né? Assim, tudo isso, assim, né? Tá parte, né? Do grande engano, né? O grande engano do diabão mesmo, né? Aquela coisa, esses bichos aí precisam aparecer. Claro, Uhum. tem pessoas que vão estar observando isso aqui, né? Vendo esse nosso programa e vão lembrar do professor Olavo também falando disso. Okay. Só que assim, eu não estou dizendo, assim, não estou falando que o professor está errado nem certo. Eu concordo com o que o professor disse, que eles precisam de fato aparecer para fazer o sentido, né? Essa base, né? Do argumento do governo mundial. Mas eu acho assim, né? Que precisa, eu vou um pouco além, né? Eles precisam aparecer para ser a prova do modelo satânico. Que olha só como, de fato, nós estamos no meio do espaço sideral girando e tem muita gente por aí. E cuidado, viu? Se não respeitarem o que esses caras estão falando, nosso couro vai comer. Eles vão levar você embora. E até aqui, interessante você ter tocado nesse ponto, Camerão. Tem aqui um discurso de um presidente conservador, Cameron. Pois é, né? Conservador. O Até parece. o ídolo dos conservadores aqui, Exatamente. Ronald Reagan, né? Ó, Aqui. falando, assim, desculpa até, vou quebrar. Nossa, não. Toca o vídeo aí, depois eu Vou faço esse meu tocar, vou comentário. tocar. Tá, Não ó, vai ter som, pessoal, mas vai ter a legenda aqui isso. embaixo para vocês A gente entenderem. vai ficar em Ó. silêncio aqui.
Interessante, Falando né, em, seu falando em Cameron? cooperação, né? Não, se acontecer um negócio desse, a gente. Mas assim, é instantâneo que nós passamos a cooperar, então, com essas pessoas que nos juraram nos matar. Foi assim, olha só que coisa maravilhosa, na verdade, a gente tem que vencer essas diferenças. Exato, porque Ah, existe uma ameaça que vocês leram. Vocês podem ver, a gente pode até colocar o link aqui embaixo depois. É um discurso de um presidente americano. Isso aqui não é uma piada, tá? Isso aqui não é presidente brasileiro que fala o que quer, a hora que quer. Não, isso aqui é revisado por muita gente e ele só pode dizer essas coisas depois de passar por N órgãos do departamento americano, esse tipo de coisa, tá? A gente não tá aqui na modernidade, nós estamos falando do Reagan, que foi presidente há décadas atrás, falando que, olha, nós aqui do outro lado da cortina de ferro, que Guerra Fria. O Gorbachev lá na União Soviética, ele nos Estados Unidos, duas grandes potências mundiais. Se a gente enfrentasse uma ameaça externa, seu Cameron, a gente seria obrigado a se unir. E o que se unir significa? O que o Cameron comentou anteriormente. Um governo, uma governança mundial, não é? Que aponta para muitos fatos que nós tivemos nos últimos anos, a gente já discutiu um aqui, né? Que foi lá o que aconteceu em Nova York em 2001. Um outro fato significante em 2020, que a gente vai comentar mais para frente também. Então, estes fatos todos apontam para a mesma coisa: governo mundial. Somente para isso. Governança mundial. Pode ser a desculpa que eles usem, tá? Não estou dizendo que vai ser isso. Eu não tenho como profetizar a respeito do futuro, ter essa certeza. Pode ser o clima, pode ser que você vai viver aí com uma tampinha de garrafa d'água por dia, né? Igual aqueles vídeos que eles passavam na escola antigamente, né? Que vai acabar tudo, que vai cair meteoro, aquela ideia malthusiana, né? Que a população mundial cresce em proporção geométrica e dos alimentos cresce em proporção aritmética, então uma hora vai faltar comida por tanto de gente que tem. Cada hora é uma história. E a história em voga agora são os rapazinhos cabeçudos, seu Cameron. exatamente, né? Que estão dando as caras por aí, né? A gente separou vários vídeos aí, galera, para vocês assistirem junto conosco, né? Porque assim, eu acredito, né, Gabriel, que esse é um assunto que ele é relevante. Muito De fato, ele relevante. é super relevante, assim, porque é aquela coisa, né? Querendo ou não, esses objetos, eles estão aí. Tá tocando já para o público Eu, já? eu, eu eu vou colocar agora, Não, ó. tudo bem. Então, ó, Eu achei que o público tinha acesso direto ali já. ó, Então, isso aí aconteceu dia 17 de dezembro, foi 2 dias atrás. Então, você vê, né? É um avistamento aí, e aquilo lá, o que que é isso? Sei lá, gente, não é verdade? É como diz o próprio nome, é um objeto voador não identificado, um OVNI. é um mistério, É um OVNI. e tantas pessoas, né, "Não, é um drone, isso aí já é não sei o quê e tal, e PEC". Olha, Olha lá o que tal a outro. gente se deixar se encantar, né? Você vê outro avistamento aí, todos esses vídeos são recentes, não é verdade? Você vê esses orbes aí que eles ficam, né, rodopiando aí por aí, né, no céu. Ficam às vezes circulando uma cidade, circulando um prédio, mas enfim, né? Olha só que coisa. Olha E, lá. de fato, né? É um mistério, né? O que que é isso? É uma arma? É um descovador de fato? É um alienígena? Eu não acredito nisso, né? Pra mim, isso é diabo. É diabo ou não é? É diabo ou é alguém, entendeu? É diabo ou é É alguém. uma pessoa, é um pássaro, é um avião. Olha lá. Esse no Brasil, se eu não me engano, né? Não, não, esse é na América Latina. Olha lá. Várias luzes, certo? Tá vendo? Parece uma nova galáxia, né? Então é uma. Não tem estrela nenhuma no céu, mas tem esses astros voadores. Eu teria medo, você não teria medo, não? Ô, meu amigo, em Córdoba, lá na Argentina, foi onde foi avistar. Eu teria bastante medo. Aí, ó, Brasil, Recreio dos Bandeirantes. Olha lá, ó. Impressionante, não é verdade? Não consegue ouvir você, né, que tá nos Não, não, assistindo, eles não conseguem mas ouvir, mas o pessoal tá chocado. Que isso, tal, é, meu Deus! Aí, ó, meia hora, não para de subir luzinha.
Aqui, e são relatos parecidos pelo mundo inteiro. Exatamente, Aqui, ó né? lá, ó, se liga. Esse na verdade, ele tá falando sobre algo sobre reconhecimento, né, nesse post aí, né, que a gente separou, né. Então, assim, esse Isso. avistamento tá lá na gringa, nos Estados Unidos, e, assim, as pessoas estão dizendo, né, que pela movimentação que fazem no céu, parece que estão procurando algo, né, parece que estão à procura de algo, né, assim, só que agora, né, olha só que coisa insana, né, eu acho que, assim, a pauta aqui tá meio aberta, né, no programa de hoje, porque é um assunto, assim, ele é tão maluco que é mais uma conversa, assim, ó, vamos mostrar aquilo que nós temos e ver se vocês aí, o que vocês acham, se vocês se convencem de alguma coisa, mas a gente não quer nem, estamos dando aqui nossa opinião, assim, ó, isso aí é coisa do mal, né, assim, essa é a nossa opinião Claro. mesmo aqui do programa, isso é um bagulho do mal mesmo. Só que, né, vamos tentar te trazer esses novos vídeos aí, e inclusive uma coisa, ó que interessante, eu descobri isso por um acidente, mas ontem estava mexendo no ChatGPT, e aí por uma curiosidade assim minha, eu perguntei assim pro ChatGPT, né, quantas patentes públicas citam o termo terra plana? E aí assim, o ChatGPT me deu uma patente lá que acabou nem que, assim, sabe, descartei esse assunto que eu queria falar primeiro com o ChatGPT e comecei a entrar nesse outro, que é, ele me deu uma patente de uma aeronave triangular, que o método de propulsão dela é eletrostático. Então, assim, puta, que coisa confusa, não é verdade, Vitor? Eu também achei bem confuso, para falar a verdade. Só que, né, o robô, ele deu um desenho dessa patente que tem ali, né? E olha só que coisa interessantíssima, né? Vamos, se a gente puder ali, Gabriel, só mostrar, ó, o vídeo do YouTube mesmo, né? Depois a gente mostra Ok. as representações artísticas, né, que o robô fez. Então, ali no link chama Treb com T-R-E-B. Não, próximo. T-Trab. É no YouTube mesmo ali. Ok, Isso, tá. esse aí, tá Deixa eu vendo? só colocar para o pessoal que tá em casa. Ó, e o número da patente que eu comentei, ó, ele é literalmente esse aí que tá no vídeo, né? Como você pode observar na tela agora. Tá vendo? Esse US 2060 14 50 19 A1. Então, se você procurar isso aí, você vai achar literalmente essa patente, né? Desse Triangular Aircraft. E nesse vídeo aqui ele tá mostrando, enfim, a parte esquemática aqui da patente, eu imagino assim, eu sou uma porta, tá bom? Pra esse tipo de coisa. Então, eu tô falando aqui, A claro. propulsão dele É, aí, ó, modelo de patente. então você vê, é uma coisa, ó, que interessante, né? Mas aí eu perguntei pro ChatGPT, né? Pedi uma coisa assim pra ele, mais interessante, né? Eu falei assim, ó, ChatGPT, me faz uma prompt aí, né? Um comando que desenhe de forma artística, assim, que faça uma apresentação artística, sabe, dessa aeronave aí, né? E olha só que coisa interessante, né? Daí, Gabriel, tá no Drive, daí são aquelas duas Isso, imagens, né? eu vou pegar O aqui Gabriel vai para abrir para mostrar pro vocês. pessoal de casa, ó. Muito interessante você ver isso aí, cara, porque assim, é literalmente algumas coisas que as pessoas estão vendo. Cara, isso é uma representação artística, né? Uhum. No documento, a gente pode colocar para vocês na descrição do vídeo a prompt que a gente usou, tá? Para poder gerar essa imagem. Então você mesmo aí vai poder gerar por conta própria, enfim, uma coisa parecida. Mas assim, olha, você vê que coisa interessantíssima, né? Aqui ele me deu como se fosse um blueprint, tentou até colocar o número, mas não deu muito certo. O ChatGPT mesmo fez esse desenho, tá bom? E, novamente, tô só até meio pedante agora, mas é aquilo lá, é uma representação artística, né, dessa patente. E você vê, é um grande mistério. Vamos dizer assim, todos esses OVNIs são parte do governo americano? É impossível dizer, não é verdade? Mas se você vê, é uma patente pública para um objeto não muito misterioso para nós. Não é verdade? E, inclusive, assim, existem alguns vídeos, não sei se a gente chegou a separar algum deles, né? A gente fez um documento aqui que tem bastante aparições, tem compilações e tudo mais, né? Pelo mundo todo. Mas, assim, gente, de novo, é um mistério. A gente não sabe do que a gente está diante. A gente só sabe de que a gente está diante de um fenômeno completamente esquisito, novo, não é verdade? Nessa escala é novo para nós, porque antes era assim, ali tinha um caso ou outro, era alguém que era abduzido no meio do nada, era o caipira maluco que viu o ET descer na fazenda dele, né? E assim, agora a gente tá tendo avistamento em tudo é lugar e as pessoas estão filmando, né? Exato. Então já não é uma coisa assim mais do tipo assim, não, isso é só um relato de um maluco. Não, ó, é um relato, pode ser de um cara muito maluco, mas ele tem o relato, ele tem a evidência fotográfica, né? E assim, ele tem testemunhas perto dele. Exato. Para quem está mais inserido nesse assunto, você chegou a ver, Gabriel, no ano passado, sobre o ET da Califórnia, que ficou à solta,
E teve um caso, assim, né, que a gente tem uma... nossa, olha que coisa maluca, né? Se eu tivesse me preparado melhor para essa live, traria esse assunto ia vir na minha cabeça antes. Porque tem um vídeo, gente, desse caso, do ano passado, começo do ano passado, tem uma ligação para a polícia, né, na Califórnia, agora eu não lembro em qual cidade, né, eu só peço licença por isso, eu não lembro qual cidade, mas na ligação tem assim, os residentes falando, ó, na minha casa aqui no terreno aqui atrás, tem um bichão muito esquisito. Eu acho que é um alienígena. E aí tinha um policial ali muito próximo, um policial vai averiguar. E o policial acaba relatando, né, para o copom deles lá, a mesma coisa. Falou assim, ó, a gente viu um ser aqui, muito do estranho, e eu preciso de apoio. Não muito também, não assim, muito distante desse fato, aconteceu lá em Miami, né, aquele caso da evacuação do shopping. Disseram que era por causa de uma briga de duas gangues. Só que quando você vê o vídeo, se você pesquisar no TikTok, né, ET Miami, ET Shopping Miami, você vai achar no TikTok tem mais coisas sobre isso. Você vai achar que, primeiro, mobilizaram polícia, assim, toda a polícia da cidade estava presente naquele shopping. E as pessoas algumas tiveram, né, seus aparelhos celulares confiscados e com as fotos daquele dia apagadas e tudo mais, né, segundo os relatos do TikTok, né. Só que muita gente estava dizendo que eu vi um relato de um nóia lá, e isso que é fogo, né, falar, né, que assim, você vê a credibilidade da testemunha, né. Exato. Mas é o nóia dizendo que ele viu figuras dentro daquele shopping que estavam parecendo que elas estavam saindo de uma outra dimensão, né. Então, olha que coisa maluca. E assim, esse evento é aquilo. O que a gente sabe desse evento de Miami? A gente sabe o seguinte: teve o chamado da polícia, o chamado não foi por causa de uma briga, né? A briga, quem justificou foi o jornal e a polícia posteriormente. Mas o que a gente tem é o seguinte: é um grande mistério de que reuniu uma força policial lá gigantesca naquele shopping. As pessoas de fato foram evacuadas, de fato foram revistadas e não sabe mais nada. Entendeu? Morreu a O assunto história. morre aí. Né? Assim como o assunto do ET lá, depois que teve o ET da Califórnia, depois que teve um pouco de cobertura jornalística em cima disso aí, também morreu, mas assim, morreu daquele jeito assim, vamos ignorar isso aqui, tem coisas mais importantes acontecendo e não sei o quê, não é? Então, assim, é um assunto assim, cara, curioso, né? Exato. Pra mim, o mais curioso, Gabriel, é quantas pessoas têm as respostas prontas, não é? Não, tudo. A galera, ela ouve um negócio, ela já tem a teoria inteira na cabeça montada. E o grande ponto aqui do Além da Imaginação, que até agora o que a gente está trazendo para você, não são crenças particulares. Isso aqui são todas informações esparsas que a gente uniu e a gente está tentando dar coesão nessas informações para tentar mostrar para vocês um ponto de vista a respeito do que é isso de fato. Isso existe, isso não existe. É a informação talvez menos relevante a respeito. De fato. O fenômeno acontece, as pessoas veem, fotografam, teve esse fato aí que você comentou, eu não tinha ouvido falar. Mas um fato interessante também, que vocês precisam entender, vou até colocar aqui na tela para vocês verem aqui desse lado, tá? Este aqui é o chamado Hanebu. Você conhecia o Hanebu, seu Cameron? Isso aí, todo mundo que sintoniza, ou sintonizava, não vejo televisão mais, né? Mas quando era moleque no History Channel, não é isso aí, passava direto. Não é? O Hanebu. H-A-N-E-B-U. Hanebu. Errei da primeira vez, me perdoe. Aqui, o que significa esse carinha aqui, essa aeronave, esse modelo, tá? O que é fato e o que não é fato a respeito disso é importante você compreender. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, houve a Operação Paperclip, que foi uma tentativa do governo americano levar cientistas alemães para território americano. Por quê? Muitos dos cientistas judeus, gente brilhante, acabou sendo perseguida pela Gestapo, enfim, pela SS, por todo mundo que estava lá na Alemanha naquela época, todo mundo sabe o que aconteceu. Pois bem, os Estados Unidos trouxe esses cientistas brilhantes para o seu território para tentar ganhar informação e anistiar todos eles. Olha, vocês participaram da história mais trágica da humanidade, certo? Do momento mais tenso da história da humanidade.
Então, vocês serão anistiados, porém a gente quer tudo de tecnologia que vocês desenvolveram por lá. E aí, dentro da Paperclip, eles foram levados não só para os Estados Unidos, também foram levados para a União Soviética, né? Eles conseguiram atrair, né, lá através das operações, e os projetos de OVNIs, de naves novas tecnologias, foram desenvolvidos por lá. E um desses projetos é o Honeybu, que você está vendo aqui na tela agora, que é uma nave de propulsão, que foi chamado de Bell, né, nos Estados Unidos, projeto Bell, projeto sino, né, por causa desse formato que ele tem, que parece muito um sino. Então, lá, eles desenvolveram esse tal desse Honeybu, os engenheiros alemães desenvolveram esses discoides, né, que é como eles chamaram, circulares, e aí eles aparecem frequentemente aí nesses materiais, né, que a gente pesquisa a respeito. Então, realmente existiram esses projetos e até a patente que o próprio Cameron trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, isso é tecnologia daqui, da Terra. Isso. Tá? Não é É. não é de outro E mundo. prova que não, isso aí também é outra evidência que não é uma maluquice, que não é do tipo assim, não, isso é uma mera especulação. Não. Falou assim, ó, esse aí do Bell, o sino, a gente não tem a patente, não tem nada, mas assim, é aquela coisa, isso aí foi encontrado em documentos nazistas e tudo mais, era uma coisa assim, se não foi feita, foi pelo menos muito discutida, não é verdade? E assim, é muito estudada. Que esse é o caso, né? Por exemplo, você tem lá essa questão da patente da nave triangular ali, que eu mostrei para vocês agora há pouco. É aquilo. Vitor, mas isso aí, nem sei se isso existe de verdade, e não sei o quê. Você, de fato, a gente não sabe se existe, né? Mas assim, olha só, já foi. Alguém se deu trabalho, inclusive, de patentear. Você entendeu? Então, pelo menos assim, alguém tá levando essa ideia muito a sério. Se surgir por aí, alguém vai ganhar um troco com essa história. Exatamente. Isso é importante. Você não chega e patenteia um negócio assim, que você, isso aqui se eu der sorte um dia, nós ganhamos dinheiro com isso aqui. Não, assim, poxa, pelo amor de Deus, não é verdade? E assim, até para falar um pouco dessa patente aí que eu pesquisei, eu perguntei pro ChatGPT, se você perguntar pro robô aí, qualquer um deles que você utiliza, você pega essa patente e só explica. Explica para mim de maneira simples como que esse motor funciona. E funciona mais ou menos assim, pelo que eu entendi. Essa nave, né, ela tem 3 placas, sendo assim, 2 placas estão em carga negativa, uma placa está em carga positiva. E acontece alguma interação ali dentro, né, que dá uma carga ali, assim, né, que gera um campo eletromagnético, e esse campo serve para poder propulsionar, né, a nave para cima, para baixo, para os lados, tudo para frente, para trás. E assim, eu perguntei para o ChatGPT, essa nave é tripulada, né, essa aeronave é tripulada? E diz assim que na patente não nada se refere a isso, se tem tripulação ou se não tem. Mas olha, pela forma como algumas dessas coisas se mexem no céu, é meio difícil ter tripulação, não é verdade? Porque se tiver alguém ali dentro, vai virar paçoca. Não por causa da força G. Exato. Não é tão rápido que muda de direção, como, enfim, né? A gente já observou tantas vezes, né? Agora, olha só, se vê muitos canais, né, falando sobre isso. Não, são drones. São não sei o quê. São os ET. É o Astacheran. Mas olha, a gente está te mostrando uma patente pela primeira vez, não é? Então, assim, olha, isso não está vindo do nada, né? E claro, é uma patente do governo americano, né? Para variar, né? É importante dizer. E olha só, né? Por falar em patente do governo americano, você acha que convém agora mostrar aquele vídeo do Trump, que é um vídeo recente dele comentando a respeito desses avistamentos, né? Claro. Assim, olha só que coisa interessantíssima isso aqui, tá bom, gente? Você vê, então, assim, não é só mais 2 malucos aqui em Osasco falando sobre isso. O próprio cara é o 47º presidente, né, americano aí, vai estar falando. Olha só, vamos ver na tela aí. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people, and they should, because the people are really, I mean, they happen to be over Bedminster,
Want to know the truth? Bedminster é o clube de golfe, né? Deles. Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. Até o trampão não quer ficar por perto, né? Exato. I don't want to comment on that. Have you been? Ok. Então vocês conseguem ver, pessoal de casa, que realmente a gente tem fatos históricos a respeito dessa história. Então, já não é o primeiro presidente dos Estados Unidos falando a respeito disso. Nós temos o Ronald Reagan, que nós já mostramos para vocês, Donald Trump falando a respeito de coisas parecidas. E aí eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem que vai ficar aqui também, do meu lado. Esse aqui é o incidente de Roswell, né? 1947. Então o que aconteceu? Supostamente, depois da Operação Paperclip, que eu comentei com vocês anteriormente, que cientistas que eram de origem judaica foram recrutados para os Estados Unidos. Não, alemã, nazista. Exato. Mas se for judaica. Não, alguns cientistas eram judeus. Pela brincando? Perseguição, eles também foram. Ah. Tá? E também alemães. Tá? Teve híbrido, né? Foram duas levas, na verdade. Teve a galera que teve que ir embora antes, E os porque ia nazistas ser pega, e a galera que era alemã mesma, né? Que Entendi. colaborou com o regime, enfim. E aqui, esse incidente de Roswell, o que aconteceu? Foi em 1947, 2 anos depois do fim da Segunda Guerra, que caiu essa aeronave. Isso é uma fotografia, tá? Não é uma montagem, nem nada do tipo. Isso foi parar em jornais, né? Que, supostamente, essa aeronave foi recuperada, né? E aí eles reaproveitaram algumas tecnologias de propulsão, né? E aí acabou caindo esse teste, não é? E até teve também, nessa mesma época, né, da guerra ali, o que foi chamado de Foo Fighters. Você sabia desse termo? Não. Foo Fighters. Só que era só a banda. Que que eram aquelas luzes misteriosas vistas por pilotos, né, que pilotavam caças. E aí, durante a guerra, eles, por diversas vezes, viam essas luzes que se movimentavam de uma maneira diferente, que não pareciam com aeronaves, e que eles presumiam que era uma tecnologia avançada por parte da Alemanha nazista, né? Então, pilotos aliados, né, viam aquelas naves pensando, não, agora os caras estão com uns caça brabo e estão muito na nossa frente do ponto de vista tecnológico, tá? Então, essa é uma percepção que aconteceu durante a guerra. E aí, entrando agora um pouco mais... Você quer mostrar mais alguma coisa de nave ou você já acha que dá pra falar dos menininhos agora, dos cabeçudos? Não, vamos começar a falar do ZT mesmo. Dos cabeçudos. Entendeu? Vai que vai, cara. Esse é um assunto também aberto, né? Ele é uma coisa difícil de tratar. Exato. Né? Porque, assim, é muito ceticismo movido, né? Mas as pessoas que são muito céticas nem vão estar ouvindo. Elas não têm paciência pra isso, não. Exato. Não é pra estar numa conversa dessa. É porque, assim, ó, nós também somos céticos. Nesse assunto, eu sou 100% cético. Eu não acredito. Agora falando 100% de achismos, né, da minha parte. Eu não acredito que esse tipo de aeronave aqui seja extraterrestre. Isso aqui são coisas da Terra, desenvolvida por gente que tem os seus propósitos desse tipo de aeronave ter a operação que tem, eles têm fins para essa história. Mas eu gostaria de fazer uma narrativa para você que está em casa hoje compreender melhor o que é essa história de ET, tá bom? O seu Cameron, você já viu essa imagem aqui antes, alguma vez na sua vida? Porteiro Você do meu sabe- prédio. Lindo esse rapazinho aqui, Não é verdade? Bonito ele, né? Bonito. Não é? Você sabe quem que é esse aqui? O pessoal em casa, talvez alguém Alguém vendo esse sabe. vídeo saberá, Com né? Mas certeza. a maioria das Barra pesada pessoas, isso aí. a maioria das pessoas não vai conhecer, né, quem que é este rapazinho. E este rapazinho é o IWAS, AIWASS. E quem foi IWAS? Ele é um desenho, como dá para vocês verem claramente, que foi desenhado por Aleister Crowley, que a gente já citou no primeiro episódio, aqui segundo, aliás, né, Isso. do Além da Imaginação. O Aleister Crowley era um ocultista, talvez o ocultista mais célebre do século XX. É uma pessoa que mexe com esse tipo de linha mística, de bruxaria, esse tipo de coisa. Este era o Crowley, o grande místico. Em 1917, o senhor Aleister Crowley estava no Egito, numa lua de mel com a sua esposa. E aí ele foi
channeling, né? Como é que é canalizado, Isso. uma relação mediúnica, Isso. né? Então ele canalizou essa entidade chamada Aiwass em 1917. Essa entidade que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Que tá, vocês conseguem enxergar, foi o desenho, o esboço que ele fez do que foi citado no ouvido dele, que foi o livro da lei. O livro mais conhecido, talvez, do Crowley, que ganhou assim, popularidade imensa durante o século XX inteiro, influenciou muita cultura, inclusive o grande Raul Seixas, né, que fez aquela música Isso. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Você lembra disso aí? E até o Jay-Z, dos mais modernos, Jay-Z é um deles, né? Sabe? Telemita. Enfim, né? Esse cara tem uma influência um pouquinho grande, né? Não é verdade? No mundo artístico, Exato. não é mesmo assim? Inclusive, assim, né? Fora a influência que ele tem nas áreas que a gente não tem controle. Não é verdade? Ele não tem acesso, né? Por exemplo, quantas pessoas será que esse homem não influenciou que são altos oficiais militares? Não é verdade? Que são empregados posicionados num bom lugar ali, né? Do sistema judiciário, legislativo e tudo mais. Então, assim, quantas pessoas ainda têm essa mesma concepção do universo? Mas o interessante é a semelhança, né, da figura, né, com o que todo mundo hoje conhece como ET. Exato. Não é? E até se você puder falar para o público de casa aí, Gabriel, a frase, não é que aquela frase célebre do tipo assim, hoje nós somos conhecidos por tal nome, né? Como é que é? Você tem noção melhor para eu não parafrasear de maneira errada aqui, né? Que foi essa conversa com essa entidade, com o Crowley mesmo que falou isso, né? Uhum. Hoje nós somos conhecidos como anjos e demônios. Né? Amanhã teremos um outro nome. Não é verdade? Exato. E hoje se fala, desculpa, né? Mas com licença interrompê-lo, mas você fala de anjo e demônio hoje, nego ri da sua cara. Exato. Não é verdade? Mas se você falar de ET, é totalmente aceitável. Ok. Seres extradimensionais, seres alienígenas. Então, o que nós temos aqui é um desenho do que foi Aiwass, tá bom? Crowley foi um dos caras que influenciou mais a cultura pop, a cultura artística do século XX. A gente teria que fazer um programa de 3 Só horas dele. só sobre ele. É verdade. Realmente, o material é muito vasto. E ele desenhou o Aiwass. E aí, eu gostaria que você, em casa, fizesse uma comparação deste rapazinho, o Aiwass, com este outro rapazinho aqui. Este é o que é chamado de Grey. O que é um Grey? Para você que tem... Pô, meu, nunca ouvi falar nisso na minha vida. Esse é o modelo mais comum citado por visualizações, né, contatos com extraterrestres. Então, este é o Grey. Se você acha que ele tem alguma semelhança com esse outro rapaz aqui, eu estou intercalando entre as duas telas, aí você, de repente, pode estar enxergando o que eu vi. Né? E aí, tem um outro caso, né, que aconteceu aqui, posterior, que ajudou a desenvolver essa cultura de visitamentos, né, de ETs. Então, o que aconteceu? Teve em 61 o Barney and Betty Hill Incident, né, que foi um avistamento, né, do Barney e da Betty Hill, que é esse casal aqui, ó. Esse casal aqui. Isso aqui é um filme, óbvio, né? Dá para entender que isso aqui é uma máscara de borracha que o zóio do cara. Então, este aqui foi um relato que virou um filme célebre da cultura americana, não é? Então, este evento aconteceu em 61, no dia 19 de setembro, um avistamento de naves, né? Com essas figuras que são chamadas de Grey, né? E isso ficou no imaginário popular americano. Posteriormente também, teve um outro livro de um cara chamado Whitley Strieber, que foi o Communion, que se tornou até filme, né? Que tem esse aqui é um livro, tá? O livro que ele cita de uma experiência que ele teve também com este ser aqui, que é conhecido na cultura popular como os Grey, né? Então, se você nota alguma semelhança entre estes seres aqui e este aqui, você está começando a chegar na conclusão que eu estou querendo fazer. Que, como o próprio Cameron disse ali, tem uma ligação mística, tá? Não é material, não é como se fosse, sei lá, uma outra espécie descoberta, né? Exatamente. Um outro ser humano que veio de um outro lugar da Terra, não. Me parece algo místico,
algo que está ligado necessariamente a questões sobrenaturais, tá bom? Não tem nada de natural nessa história. E aí, como eu estou falando, dando a minha opinião já por aqui, né, seu Cameron? Existe a parte material da história, que é como as aeronaves, que a gente mostrou para você, e existe a parte sobrenatural envolvida nessa história, e aí já entra num território que você pode acreditar ou não pode acreditar, não é, seu Cameron? Exatamente, né, cara? E assim, eu acho que as pessoas perderam, né, com o passar do tempo, né? As pessoas perderam a capacidade de se encantar com mistérios, né? E de você se satisfazer com essa resposta mesmo. Falar assim, ó, o que que é isso aqui? É um mistério, não sei, né? E é isso. E não ficar querendo dar uma explicação tão óbvia ou não. Ah, isso é tão simples de resolver. São drones, né? Estão causando com a nossa cabeça aqui em cima, né? E mesmo que sejam drones, assim, o ponto é o seguinte, né? Sendo drones ou não drones, esse é um evento assim surpreendente, porque se são drones, estão testando a tecnologia nova em cima da nossa cabeça e sabe-se lá o que vai acontecer, não é verdade? E se não são drones e também estão estudando da gente, é do tipo assim, olha, a gente tá tendo aí um contato aí com algo. E o que Ok. é esse algo que ninguém fala nada a respeito disso, não é mesmo? Ou quando se fala, se trata sempre de uma maneira pueril, né? É, Ah, não, olha, não, I want to believe, né? Aquela imagem lá do arquivo é. X, né? Tem muita gente que zoa a Terra plana e fala a verdade. Fala assim, mas olha, a maioria do pessoal que vai se dar à frente para falar de Terra plana é tudo maluco mesmo, né? Que quer ser sujeito de piada. Então fica aquela coisa, né? Quando você vê que tem muito ruído numa conversa, né? Porque assim, ó, eu não consigo, sabe? Eu percebo uma coisa, estão aloprando um fulano aqui. Só que eu não consigo entender o que esse fulano está defendendo e o que essas pessoas estão aloprando também não estão fazendo defesa alguma do ponto delas. É só assim, é só ruído. É, Ridicularizando, né? entendeu? E assim, essa questão de ET e tudo mais, olha, muita gente já falou também, isso aqui que a gente está comentando, que olha, com essa questão da entidade que o Crowley entrou em contato, com a semelhança que essa personalidade aí, né, essa entidade, perdão, tem, não é verdade, com os ETs e tudo mais. Só que o que, né? Esse é um assunto que eu acho que ele é muito propício para nossa época, também por causa da tecnologia que a gente tem disponível, né? Como esse monte de telescópio e mais um monte de coisa e um monte de blá blá blá. E falei assim, bom, gente, assim, quem tá acompanhando desde o primeiro já sabe qual é a minha posição do fumar da Terra. Entendeu? Assim, eu sou ponto fora da curva, pô, aqui. Ok. E assim, né, uma coisa que eu até estava conversando ontem com um colega, né, ele falou assim, mas como é que você acredita que a Terra é plana? Isso é impossível. Daí eu falei assim para ele, mas você acredita, né, quando eu falo assim, por exemplo, ó, aqui, ó, a minha ideia é de que a Terra seja plana. Você acha que assim, é um disco de pizza no meio do espaço sideral? Ah, eu acho que é isso. Eu falei assim, então tá errado. Entendeu? Eu falei assim, assim, você percebe que tá errado. Eu falei, não, quem fala que a Terra é plana não acredita nisso. Não acredita nesse modelo cosmológico. E assim, Uhum. nesse modelo cosmológico faz todo sentido o ET chegar e falar, não, eu vim assim, sabe, lá do interior de não sei o que lá, onde, da CPX3O, aonde neva algodão doce e chove diamante. Ai, que coisa linda. Né, foi assim, né? Aí, assim, uma coisa que eu penso, né? Foi assim, ó, agora eu falei isso aí, me veio algo na cabeça aqui, fazer um parênteses. Pode observar, na história das abduções alienígenas, observa isso. No começo, quando não tínhamos instrumentos para poder observar o céu, o ZT dizia: não, nós veio de Marte, nós veio de Júpiter, nós veio de Vênus, que são planetas que a gente vê olho nu, não é verdade? Aí o ser humano começou a ter lá os seus primeiros telescópios e começaram a ver bem mais de perto, né? Marte, Vênus, Júpiter, né? Enfim. E os ETs daí começaram, na mesma época, a falar que eles vinham de um pouquinho mais longe. Não, a gente tá vindo de um pouco mais longe, entendeu? E quando o ser humano conseguiu ver esse pouco mais longe, os ET começaram a vir de cada vez mais longe. Foi assim, e hoje estão nesse ponto aí. Não, a gente veio dos confins do espaço sideral, de uma civilização que, nossa, deu tudo errado, mas ainda bem que a gente tá aqui para avisar. Então, assim, né? Toda essa parte de, de ETs e tudo mais, da onde eles vieram, você também tem várias alterações ao longo dos tempos, né? Uhum. E aquilo, num modelo de Terra plana, eles não vieram de nenhum lugar, eles saíram da própria Terra mesmo, entendeu? Se são entidades, se são seres, né? Se isso considerando, claro, se não é uma peripécia aí de algum governo, né? Assim, se alguém dando um truque aí. Mas assim, né, gente? Eu penso de qualquer forma, se você, por exemplo, imagina duas coisas, né? Aqui eu vou ficar repetitivo, já falei isso uma vez, mas vou falar de novo.
Eu estava fazendo uma cobertura da eleição americana, da noite de votação, né? E aí teve uma hora lá que eu comentei o seguinte, eu falei assim, olha, o ponto mais chave dessa eleição é a questão dos foguetes do Elon Musk. Não tem o que discutir aí, pelo menos para mim, a meu ver, não tem. Por quê? Porque demonstra uma capacidade militar, assim, impressionante. Assim, sabe? Para mim, inclusive, assim, é um ponto final, né? Se fosse assim, se tivesse uma Guerra Fria, eu acredito que ainda está acontecendo, eu acho que, assim, ali o foguete, ele é uma das fases finais, é uma das partes, assim, ó, vai acabar a argumentação aí do outro cara agora, por quê? Porque ele tem, simplesmente, assim, um objeto que voa a 400 km de altura, paira sobre a cabeça de onde ele quem quiser, lança lá o que ele tem que lançar ali para baixo, não é verdade? Assim, né? Solta a carga que ele tem ali dentro, volta para base, você consegue recarregar aquele foguete e manda de novo, entendeu? Então, assim, é uma boa. Infinitas vezes. Você pode persuadir quem você quiser, né? Desse jeito, entendeu? Porque não tem sistema aéreo de defesa que consiga atingir um foguete a 400 km de altura. Não existe isso aqui ainda, não é verdade? Mas você vê que coisa louca, né? Eu comentei isso aí lá, ninguém deu bola pro meu comentário. O Trump foi eleito, então ele faz aquele discurso, ele sobe lá, muito emocionado, agradece, obrigado, obrigado. E aí, quando ele recupera lá as estribeiras, né, quando ele recupera lá o emocional dele, a primeira coisa que ele fala é uma piada a respeito do Elon Musk. E ele comenta exatamente o que eu comentei. Né, não fala de maneira tão paranoica, tão neurótica. Explícita. Mas ele fala assim, a China e a Rússia viram aquele foguete e falaram, eu preciso ter um daquele. Mas é claro que eles precisam ter um daquele. Não é verdade? É claro que eles precisam ter um daquele. Uhum. Só que assim, né, você vê, tá a 400 km de distância, é uma coisa muito alta e não sei o quê. Não é alto, gente. Eu não acho alto, isso aí não tá no espaço sideral ainda. Não é mesmo? E aquilo lá, né? Vamos aqui, né? Vou manter esse ar mais morninho, apesar de eu não gostar, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem opinião bem forte. Mas assim, se a gente mantém esse ar morninho, né? Que assim, ó, vamos considerar por um momento, né? Você vai tirar agora aí da sua cabeça que o modelo heliocêntrico é verdade. E você vai supor que meu modelo aqui que eu tô falando seja verdade, assim, seja o verdadeiro mesmo, seja o terra plana. Entendeu? Que é assim, a gente tá aqui num disco de pizza, fechado por cima de um domo. Agora, se eu tenho um foguete daquele, e você vai poder confirmar o que eu tô falando se você abre o perfil do Elon Musk e você procura nos vídeos que ele postou há umas 3 semanas, que é um vídeo do lançamento do foguete, aí, de um teste. Ele publicou um mapa que o foguete saía lá da base de onde ele foi lançado e ia parar lá na Índia. Então, assim, se eu fosse um inimigo dos Estados Unidos e eu tivesse mais ou menos ali por lá perto, eu ia ver o seguinte, nossa, esse míssil vem bem aqui do lado. Assim, daí as pessoas falam, não, mas é um foguete que vai levar a gente para o espaço sideral. Meu filho, ele tem formato de míssil, ele age que nem míssil, entendeu? E ele deita que nem um míssil quando ele tá lá em cima, entendeu? Então ele sobe assim, de repente ele deita assim e cruza o planeta inteiro, cara. Olha só que coisa, né? A autonomia que esse foguete tem, né? Então, pra mim, foi um recado claro, do tipo assim, tenta alguma coisa aí pra ver se nós não lança aqui uns 15 desses em cima de vocês. E não tem como reagir, não é verdade? Agora, eu entrei nesse assunto aí, e eu tô meio drogado, porque eu tô meio enjoado essa semana toda, eu tomei Dramin. Então eu entrei nesse assunto aqui, eu já me perdi porque eu tô nesse assunto. Minha mente ficou vazia. Não, mas você foi no ponto, não, né? É verdade, lembrei. Agora, pensa assim, gente. Se eu tô no modelo Terra plana, essa conversa, exploração espacial não vai colar, não é verdade? Porque assim, bom, a gente tá num sistema fechado, nesse modelo. Todo mundo aqui tá nesse exercício ainda mental de que estamos considerando que seja verdade. É uma suposição. Uma suposição. E nessa suposição, se o cara tem um foguete que anda no planeta inteiro, ele, na verdade, não tá declarando que ele tem domínio militar daquele espaço. Sabe? Porque assim, é aquela coisa assim, você pode lançar seu negócio aqui em mim, olha que coisa louca. Ditador, olha pra cima, entendeu? Só olha pra cima, pega um telescópio, olha pra cima, aí que você vai ver meu recadinho pra você. E de repente começa a chover um monte de míssil na sua cabeça, você não tem como se defender, não é verdade? Porque assim, claro que vai se defender, por exemplo, o Iron Dome. Se você tiver um sistema lá que nem os israelenses têm, um ou outro mísseis você vai pegar, entendeu? Mas assim, eu acho que a maioria você não vai não, entendeu? Porque até o Iron Dome não funciona com isso, né? O Iron Dome funciona se você tem uma espécie lá de direção, lá, o projeto tem uma espécie de direcionamento e tudo mais. Uhum. Agora, se você tá pairando em cima da cabeça do cara e tá atacando ele de cima, não funciona da mesma precisão. Okay. Não é verdade? Porque, inclusive, assim, até a velocidade, né? De você pegar, assim, uma coisa é você lançar de longe. Outra coisa, eu tô em cima da sua cabeça atacando você. Não é verdade?
E assim... A precisão é diferente, tudo, né? Exatamente. E como vocês puderam ver aí no começo do programa, teve a patente lá americana, não é mesmo? Que, ó, já tem um veículo aí meio esquisito aí que os caras patentearam e tal, pá. Agora, Um outro caiu, pois né, é, o em outro caiu. 47. O que impede, né? O Homem-Foguete já não faz isso com os satélites dele, que isso é uma coisa impressionante pra mim também, viu? Até abrir outro parênteses aqui. Que é assim, eu trabalhei em 2016, eu trabalhei durante bem pouquinho tempo, assim, né? Com uma galera que importava Arduino. E Arduino são componentes, assim, né? Eletrônicos e tal. E assim, o Arduino tem peças que são ultra sensíveis, né? Dependendo do que você quer fazer. Tem gente que faz coisas ultra elaboradas com essas peças eletrônicas, sabe? Entendeu? O cara faz uns sensores e faz não sei o quê. Cara, assim, você pesquisa no Google aí o que tem, é impressionante o que você faz com isso, assim, a autonomia que você pega, né? Mas, assim, eu não acredito que você mete um monte de componente eletroeletrônico super sensível, sabe? Você mete num foguete, que o foguete vai atingir, sei lá, 16G, 14G ali de propulsão, e lança lá em cima o componente ultrassensível e ele tá funcionando intacto. Não, pô, entendeu? É como se você tentasse levar um bolo ali, sabe, dando uma Ferrari e fala pro cara, ó, é 300 por hora aqui no mínimo que você vai dar, cara, e se esse bolo chegar errado aí, sabe, meio desarrumado, o problema é teu, entendeu? Eu falei assim, não, pô, não vai ter como, o bolo vai chegar, sabe, não vai ser, vai ser um, enfim, fechando parênteses aqui, né? Isso. Gabriel, você vê que eu saí aqui pela tangente, né? Mas não, mas tá é uma tudo coisa certo. muito louca, né, cara? Porque é aquela coisa, se, levando em consideração esse modelo que eu falei para vocês como verdade, se não existe espaço sideral, tá vindo aqui de dentro. E se tá vindo aqui de dentro, alguém tá sabendo, não é? O próprio Trump disse, né? Alguém sabe. Né? Assim, alguém sabe, alguém sabe. braba, é uma informação que a gente tem que dormir, Não é? né? Exatamente. Olha, tem alguém que sabe dessa informação e eu não posso divulgar a respeito dela. Mas assim, ó, voltando para o aspecto místico da questão que eu mencionei. Esse modelo que você tem na cabeça hoje de ET, isso é o que eu gostaria de deixar claro na sua cabeça. Não veio do nada. Ele não é etéreo. Ele não é um arquétipo que existe no imaginário coletivo. Isso aqui foi uma imagem colocada na cabeça das pessoas por um magista, por um místico, que desenhou essa imagem. E tudo partiu daqui. Então, quando você olha esses Greys, tal, essa galera toda aqui, do Rio Incident, tal, Communion, tudo aponta para o mesmo lugar, mesmo tipo de figura. E há muito tempo, do ponto de vista místico, se fala de contatos não com seres divinos, né? Enfim, seja lá do que você queira chamar isso, mas fala-se de contato com seres que habitam outros planetas, outras dimensões. Né? E aqui eu até separei aqui uma imagem do meu lado, que é uma religião brasileira, né? Que é o Vale do Amanhecer. Talvez você conheça, tal, tem essa imagem aqui do meu lado. Toda essa simbologia aí de Egito. Uma feijoada, né? É uma feijoada simbólica, né? Isso aí, não é verdade? Não, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então você olha ali alguns símbolos, né? O que dá para enxergar são símbolos egípcios, né? A começar pela pirâmide, né? Onde eles estão, né? Inseridos. E esses símbolos dourados aí que parecem esculturas egípcias, não é? Faraós ou pessoas nobres daquele período. E ainda aqui você consegue enxergar o quê? São estrelas de Davi, né? E ainda tem essa tocha aqui com duas luas, luas minguantes aqui, né? Luas crescentes aqui e tal. E aqui você tem essa tocha no meio. Essa religião ela é brasileira. E por que eu estou mostrando isso aqui? Bom, basicamente, o Vale do Amanhecer acredita que existem seres místicos por aí que fazem gestão de hospitais espirituais. Então nós desencarnamos, essa é a visão deles de mundo, né, o Cameron. Nós desencarnamos aqui, morremos em dor, né? E existe aquela ideia reencarnacionista, né? Então os espíritas têm essa mesma visão, os budistas, os hinduístas têm essa mesma visão, onde você reencarna, e aí você tem no budismo tem a roda de Sansara, no espiritismo tem a questão kármica também de alguma maneira, mas que você expurga seus pecados e más obras através de caridade, né, de boas ações aqui na Terra. Pois bem,
Esses hospitais espaciais, eles cuidam de pessoas que saíram daqui da Terra em muita dor, ou que morreram de violência, que morreram com muita mágoa, e existe uma confederação espacial que cuida dessas pessoas, né, que são hospitais. E aí tem essa figurinha aqui, que é o Astacheran, né, que você já deve ter visto aí, é um símbolo bem recorrente da nova era, né, um comandante estelar, né, um capitão místico que cuida das almas. E aí diversos movimentos da nova era, né, que são essas religiões alternativas, asiáticas, ou que são matrizes que vêm do próprio hindu, né, da religião hindu, enfim, dessas práticas, levam o Astacheran muito a sério, né? Como um grande comandante espacial, um comandante estelar que cuida das pessoas, né? Então, este seria um outro retrato, né, do que seriam esses extraterrestres. Então, guias espirituais. Conhece alguém que acredita nisso aí? Do Astacheran, você fala? Você conhece alguém? Ninguém do Vale do Amanhecer eu conheço, não tive esse prazer, nem ninguém que leve essa história de nova era nesse ponto aqui de extraterrestre, mas eu conheço gente que acredita em dogmas da nova era, né? Essas coisas de Sim. cristais, de signos, isso É. aí eu acredito. Eu acredito. Então, Muita gente acredita. Conheço uma galera que leva a sério o Astacheran, cara, e isso aí, as mensagens intergalácticas, e assim, é uma coisa impressionante. Ah, é? Uma vez um amigo mandou pra mim uma palestra, né? Cara, eu vi essa palestra inteira, não sei por que eu tava, não sei porque eu fiz isso. Eu ainda não era o mesmo, não tinha achado minha voz, sabe? Porque se fosse hoje, 15 segundinhos resolve esse assunto. Mas é assim, né? Meu, mandou, a palestra da mulher começava assim, Gabriel. Conectando com a galáxia 3XPTO, recebendo as ondas eletromagnéticas. E assim, a mulher tava como se ela estivesse iniciando um computador, cara. Assim, ela fazendo um roleplay ali. E eu olhando aquele negócio assim, cara, e todo mundo assim, seriaço e tal. E eu falei, que é isso? Não era uma pegada meio mediúnica, assim, meio mística, não. Isso. Era uma coisa meio aparelhada, né? Como se ela fosse uma antena. Tá sintonizando, assim, com o universo, assim. Mas, assim, eu acho que tem essa coisa mediúnica, assim, né? Só que, de fato, como bem você escreveu, não é uma coisa assim, que nem a não banda e tal, que eu vou incorporar aqui e a pessoa faz lá uma cena. Não, assim, é uma parada assim, a mulher, ela entrou num estado assim, fingiu, né, entrar, né, porque aquilo ali, se você metesse um copo d'água na cara dela, rapidão sai daquele estado ali, né, sabe, não, ela entrava assim, fingiu uma espécie de transe, e que ela sintonizava lá com o universo, não sei o quê, e claro, pedia dinheiro no final, mas não é, e assim, mas é uma coisa assim, impressionante como esse pessoal leva a sério, e aquela coisa, junto de assim, não, é sempre a mesma mensagem, não, você tem que tomar cuidado, que agora tem esses vírus, tem essa ameaça nuclear, e tem também, sabe, isso aqui, e o povo que está aí mandando é um povo muito malvadão, e vocês, como humanidade, vocês têm que elevar a consciência de vocês para poder sair das garras, né, desses malvadões. Agora, né, tem um homem interessantíssimo no Twitter. E até desculpa te cortar, mantém esse homem na sua cabeça. Você percebe que, como eu disse anteriormente, né, o que eu acredito que isso é utilizado como pauta normativa para a sociedade, né? Foi o que eu disse anteriormente, até mostrando o discurso do Trump, do Reagan, aponta para governos mundiais. É o que eu acredito, tipo, controle social, basicamente isso, tá? Resumindo numa frase. Aí, você percebe essa mensagem do Astacheran, para você que é mais velho, de repente você lembra, né, década de 80, divulgaram uma grande mensagem que ele fez à humanidade. Não, vocês dominam agora bombas atômicas, então vocês não têm ideia desse poder, e para que nós entremos em contato livremente com vocês, nós precisamos de que vocês tenham liberdade, né, ou autonomia, algo do tipo. Pois bem, são pautas divergentes, falam coisas opostas. Quer dizer, o governo fala, olha, a gente teria que lutar contra esses caras. Exatamente. E o Astacheran, esse tipo de coisa, diz o contrário. Ó, vocês devem lutar, ser rebeldes entre vocês, não seguir essas normas, porque elas querem destruir e separar vocês. É um discurso meio híbrido. Ataque em duas frentes. Uma suposta liberdade para uma ascensão espiritual e mística, e um outro, uma conformidade ao governo para a gente lutar contra essas forças alienígenas, né?
E para mim isso aí, né, Gabriel, de duas uma, né? É o cenário da aparição do anticristo, né? Porque é aquela coisa assim, né? Tem muita gente que fala, né? Ah, a gente... até vou fazer um parênteses para parecer meio maluco que eu vou falar, né? Mas enfim, essa tese não é minha. Essa tese é de um cara chamado Donnie Discerned, agora, né? Que é o Donnie ou Discernido, né? Falar assim, né? Mas no Twitter ele tá como Donnie Darkened. Você procura o nome do filme, Donnie Dark. É Donnie Darko, né, o nome do filme, né? Mas é Donnie Dark End, né? E é um negão lá, assim, ele é gente finíssima, ele é um protestante, e assim, ele tem uma tese seguinte, né, de que os ETs, eles têm que surgir também para dar, assim, eles são agentes, né, são personagens no teatro do anticristo. Por quê, né? Porque os ETs, de certa forma, eles vão entrar em contato uma hora com nós mais direta, né? Seja esse contato ele verdadeiro ou não, né? Mas assim, uma hora essa mensagem virá para a humanidade. E, assim, né? Imagino só que tipo de veículo que eles vão utilizar para poder, entendeu? Canalizar essa mensagem, que vai ser a seguinte: olha, esses governantes que estão aí, de fato é verdade essa mensagem. Esses caras, eles querem o mal de vocês. Como, por exemplo, é impossível você esconder a intenção dos russos e assim, a intenção sino-soviética, né, vamos falar assim dessa forma, de que eles têm de dominar tudo e destruir o Ocidente, assim, por completo. É impossível você esconder isso aí. Não, isso é besteira, eles acordaram agora, eles gostam de dinheiro também, que nem nós. Só você, caipira escroto, pensa uma coisa dessa. Olha só, que um caipira geralmente é sábio, né? Mas você, nem caipira pode chamar, assim, é uma pessoa que acha uma coisa dessa. Você é só um idiota mesmo. Você tem que estar assim, acreditando nesses caras, né? Ah, não, ele dá, coitado. Ó, um parênteses aqui. Quer ver prova maior disso? Vê lá. O primeiro presidente da Rússia, nos anos 90, ele concede uma entrevista que ele fala: não, sou muito grato ao partido por nos conceder a democracia. Do tipo assim, ô, meu, pelo amor de Deus, aí vocês vão acordar, né? Parar de ser imbecil discutir essas coisas, mas enfim, aqui, deixa sair esse efeito aqui de mim. Vou voltar ao que eu tava falando. Essa coisa do ET, o ET vai falar uma hora: olha, esse pessoal que tá aí, eles não têm boa intenção na sua cabeça. E assim, nós também, nós evoluímos. O nosso sistema financeiro também não é que nem o de vocês, que olha só que é tudo uma coisa de mentirinha, que olha só esses números como são grandes, e não sei o quê. Mas esses caras estão fazendo isso que eles são do mal, é para escravizar você mesmo. Ó. Então, que não... Então, você percebe? Eles vão ser uma linha auxiliar enorme do anticristo, para poder fazer as pessoas do tipo assim, nossa, a gente de fato, a gente quer o bem mesmo, a gente, ETs, a gente é do bem. Acelerar, né, o processo. Vocês sabem que a gente é do bem, ET, porque vocês conhecem a gente melhor do que nós, né? Vocês estão observando nós do céu, né? Coisa linda. E assim, aí a gente quer uma ajuda de vocês aqui para nos livrar desse pessoal aí. Então assim, essa vai ser a grande guerra contra a Babilônia. Entendeu? Assim, né? Eles são também agentes importantíssimos na guerra contra a Babilônia. Porque eles vão destruir isso, seja destruição da narrativa, destruição das nossas crenças, né? Em cima do governo que está aí. Não é? E aí, assim, daí a gente vai se unir, não agora, assim, como no governo mundial, aquela coisa assim, como uma imposição tirânica, né? De certas pessoas nas sombras, mas como um canto de liberdade. Sabe, a humanidade vai se unir, que coisa linda, mas não sobre não sobre o comando desses caras. Essa é a tese do Donnie Darkend. E assim, eu vou falar, eu assino embaixo dessa tese. Porque para mim faz muito sentido, entendeu? Faz muito sentido toda essa confusão toda. Né? E aquela coisa, também, agora também não quero colocar palavras na boca do professor, mas você vê como ele também percebeu que, ó, o ET precisa aparecer. Assim, de certa forma, assim, para esse papo de governo mundial dar certo, esses caras precisam aparecer. O Olavo, né? Exatamente. Então, assim, agora, não vou colocar palavras na boca dele, que ele não concluiu a mesma coisa que o Donnie concluiu, né? Claro. Mas eu achei, assim, falar a verdade para vocês, eu achei bem razoável essa ideia de que, olha, de fato, seja por esse caminho mesmo. Talvez. Que é aquela coisa, assim, que eles vão revelar algo para a humanidade, que é, olha, esse pessoal aí é muito malvadão, e a gente está tentando ajudar vocês, e esses governos malvadão não deixavam nós ajudar vocês, inclusive mataram um dos nossos, olha só, aqui, ó, tá vendo? O Billy, que veio aqui antes, olha só, tava morto, né? O Bilu também, o ET Pedreiro, busca em carro e cimento, você vê. Ô, gente, não é verdade? Mas enfim, né, Gabriel, o que você acha disso tudo aí? Você acha que eu tô muito maluco? Não, cara, eu acho interessante dessas teorias híbridas, porque fala a respeito de diversas coisas, né? Então, por exemplo, você tem
na sociedade várias histórias rolando ao mesmo tempo. Então você teve no início do nosso século a história da guerra ao terror. Não, agora o grande mal do mundo é o Oriente Médio e a gente precisa intervir. Aí interviu, surge o ISIS. Quer dizer, não resolveu o problema, de fato. Exatamente. Você intervém. Ah, não, são os chineses, né? São os árabes, são os russos, são os judeus, são as 13 famílias, né? Pois é. Cada hora você tem uma história e muitas vezes você percebe dentro até desse conspiracionismo ideias meio furadas, assim, né? Que é como você comentou anteriormente. Sempre que surge uma história, já tem uma teoria inteira montada, o cara faz um documento a respeito de toda aquela história, que acaba sendo uma historinha de carochinha, né? Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês? Quando a gente traz aqui, essa história de alienígena tal, e os aliens, eles precisam aparecer como um clickbait aqui nesse vídeo que você está assistindo agora, mas no final do dia, quando a gente olha para esses projetos que precisariam surgir, você precisa ter uma pauta que una as pessoas. Isso é indiscutível. A guerra ao terror foi uma grande união das pessoas. Não, realmente, cara, a gente precisa reagir. Perdão, eu não vou cortar seu Claro. pensamento, mas assim, é a união, só que você sempre tem que conceder. Né? É sempre assim, você que tem que conceder. Exato. Não nós que tem que se explicar, é você que tem que conceder essas coisas aí. Exato. Você concede sua liberdade, você concede cada vez mais da sua autonomia em prol de um bem maior, que geralmente é uma narrativa, né? E geralmente os pontos fora da curva que discutem, porque é uma narrativa, não é verdade, né? É muito difícil você ter um argumento muito fechado. Você precisa, inclusive, de crítica a isso para compreender a força desse argumento. A verdade, ela suporta a crítica. Você vai lá, estressa ela à vontade e você chega do ponto de vista que não fala realmente isso é verdade. Apesar de uma ou outra contradição, de repente são limitações que nós temos hoje, ou de fato limitação da compreensão do hardware humano de não conseguir processar tantas informações ou compreender como elas se desencadeiam na realidade. Sim, isso pode ser verdade, mas a verdade ela aguenta esse teste do estresse, né? E o que a gente percebe é que nessas estratégias híbridas que surgiram no início do século, guerra ao terror, 2020 com tudo o que aconteceu, perda sistemática da liberdade, né, que a gente teve e segue hoje. E por uma causa comum. Perdão. Exato, e dilapidação do poder econômico sistemático. E a gente está vendo hoje uma economia extremamente artificial, né, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, inflação, tudo. Insumos ficando cada vez mais caros e cada vez mais a solução ataca a tua liberdade, né? Então, a gente falando aqui, tá falando de ET, meu, que conversa de doido, né? Esses bichinhos aqui que eu mostrei até, os Grey, né? Esses rapazes aqui, nossa, você tá querendo me convencer que isso aqui vai ser usado para me manipular? Sim. Ah, vai. Sim. E você vai acreditar. E você vai chegar o William Bonner. Gente, isso é seríssimo. Seríssimo. E as pessoas, ai, nossa, bem que a minha tia falou tal coisa, né? Que ela passou mal. E é sempre assim, cara. Então é uma coisa assim, né? Eu acho que no Brasil é capaz da gente até ver primeiro os ETs. Não é? Porque assim, foi assim, aqui qualquer um acredita o que quiser, né? Eu até fazer um parênteses aqui. Eu de vez em quando penso num filme de comédia, assim, né? Se eu fosse diretor de cinema, eu faria um filme de comédia. É uma invasão alienígena. Aí, assim, os caras dizimam a humanidade. Só que só sobra o Brasil. Sobra, assim, alguns pontos, né? Nos Estados Unidos, na Europa, assim. O mundo ainda tá vivo ainda, assim, né? Mas, assim, a maioria foi dizimada, menos o Brasil. Ok. E aí o pessoal do Centrão e do Foro de São Paulo vai começar a negociar com os ETs. Entendeu? Boa, a favor da humanidade. boa. E aí, enfim, entendeu? Vai dar um bom filme, assim, um filme trágico, mas de comédia, né? Também, assim, fazendo essa pegada, né? Acho que seria demais uma coisa dessa. Os ETs, sabe, uma hora, assim, e tem um fato que é o seguinte, até importante, você tocou aqui, dessa parte mais cômica da história. Eu, vendo essa imagem aqui, isso aqui é um clássico, né, da cultura pop, né? Eu quero acreditar, né? Eu quero acreditar.
E a gente acha que é uma certa bobeira essas séries de televisão, filmes, mas é o que a gente comentou no último programa que saiu, né? Essa programação preditiva te diz o que fazer quando isso acontecer. Pode ser que não aconteça, tá? Eu não tenho bola de cristal, eu não tenho como prever o futuro, não existe essa possibilidade. Eu não creio nesse tipo de coisa, né? Em previsão certa do futuro. Mas você tem N agentes desenvolvendo técnicas distintas, teorias distintas, que podem ser utilizadas ao mesmo tempo, intercaladas, para vender uma determinada narrativa, para que você se comporte de determinado jeito. Veja, há anos atrás, poucos anos atrás, estou falando disso aí, início do regime da região da União Soviética. Existe um livro muito interessante chamado Sussurros, né, que fala a respeito da Rússia de Stalin. Você via vizinhos denunciando outros vizinhos. Por quê? Eles viviam em espaços pequenos, era cedido lá um apartamento de uma família que era um pouco maior. Pô, por que você precisa de um apartamento desse tamanho? Vamos botar uma outra família aí na tua casa. 3 famílias, dependendo do tamanho do apartamento. E cada um vivia num cômodo. E aí você agora, vivendo numa nova casa, ou você tendo aquela casa e uma família nova lá, você está no seu quarto e ouve a família que mora na cozinha falando mal a respeito do regime. Falando alguma, nossa, putz, meu, eu tô com uma fila aqui imensa para consertar essa pia, para consertar essa privada. Esse regime é uma desgraça. Pô, o Stalin tá de brincadeira, esse tipo de coisa. E aí você tinha o seu vizinho, o seu parente, inclusive aquele herói, né, que você lembra, com certeza, Cameron, do garotinho, que era uma propaganda soviética, de um menininho que era herói porque ele denunciava os próprios pais. Ele era um herói. Não, ele é um herói patriota russo. Lembre-se, ó, patriota. Lembre-se dessa palavra. Sentimento de patriotismo acima da família, acima dos vínculos sociais, acima dos seus parentes, acima de tudo. Usando o patriotismo, usando o orgulho da grande união das repúblicas soviéticas, para que você vá na escola e diga para sua professora: olha, professora, meu pai não é um grande fã assim do Lenin. Não é um grande fã assim do Stalin. E aí, você ter toda a sociedade com esse clima de Guerra Fria. Ou seja, eu não posso dizer realmente o que eu penso a respeito das coisas na rede social ou para os meus amigos. Eu não posso falar mal a respeito de uma certa política sanitária que aconteceu alguns anos atrás. Exatamente. Porque senão na rede social, se eu disser alguma coisa a respeito dessas coisas, que isso é autocracia, se eu disser que as medidas foram uma grande cortina de fumaça, errado tô eu. Não, você é um monstro, você é um risco sanitário para nossa nação. Só que, no final do dia, quando estressado o fato, é importante o que eu estou dizendo aqui, quando estressada a realidade, mostrada a verdade diante daquela narrativa, ela vai esfarelando, cara. Ela vai se perdendo. E é isso que a gente quer trazer para você. Porque se acontecer de um rapazinho desse aqui que parece como é que é o nome daquelas lamparinas? Um abajur surgir no céu. Quando os abajures coloridos surgirem no céu e descer esse rapazinho aqui de dentro, ou esse rapazinho aqui de dentro, dizendo: não, nós estamos aqui para cuidar de você, para tomar conta, para pegar você no colo, ó. Não, mas ele não pode aparecer assim, não, senão o pessoal chama que é racista. Fala assim, como é que os caras mais evoluídos são loiro de olho azul? Exato. Então tem que ser assim, tem que ser um ser meio híbrido, uma né? coisa Politicamente correto. É humanoide. Exato, sim. Não tem gênero, não tem nada. É assim, é humanoide, né? Porque se for um loirão, os caras vão falar: vocês vieram da Antártida, né? Seus nazistas safados. Exato, Uma outra coisa, Gabriel, você sabe sobre a operação que foi do Almirante Byrd? O Almirante Byrd, ele fez uma expedição para a Antártida, e nessa expedição é dito, né, que ele foi uma parte ali, né, da tripulação foi atacada por um disco que saiu do mar, que se movia em alta velocidade. Assim como a imagem anterior que estava lá, daquele disco voador, era um disco assim, contando o relato, que saiu do mar, esse disco, e atacou a tripulação. Então, assim, destruiu, inclusive, alguns navios e tal, né? Mas, assim, a operação que esse homem fez para a Antártida é uma coisa surpreendente também, porque não é que foi assim, vai um grupo de cientistas aí, manda uma galera aí. Não. Mandaram
uma bela tropa do exército, assim, você tinha muitos militares ali, muitos navios militares, não sei o que, então você falou assim, opa, pera lá, né, como é que é uma exploração, isso aí, assim, científica, e os caras parece que estão alocando um monte de tropa pra lá, não é mesmo? Uhum. E, assim, fora você ter esse relato, né, porque, de fato, eles foram em tantas pessoas e voltaram com menos pessoas. Nossa senhora, menos não, minha gente. Menos. Tem uma facada aqui, minha avó era professora de português, acabou, entendeu? Eu falei assim, não, acabou o programa. Eu falei, porra, o que é isso? Acontece, não, a gente dá que é isso? umas... Real. É 2 horas, meu amigo, de programa, 1 hora e pouco de programa. Vou fazer que nem O bicho japonês, começa a pegar. vou fazer o harakiri ali, peraí, já volto. Mas, em suma, se você olhar um rapazinho desse descendo de um abajur gigante colorido, você, opa, abra os seus olhos, seja cético. Fala, opa, peraí. Porque você vai acreditar no que ele vai falar pra você. Porque, assim, isso aqui, as pessoas não têm noção disso aí. O cara acha que, assim, é só uma coisa assim, não. Se eu vir uma coisa dessa na minha frente, vai ser só um fenômeno muito esquisito. Eu duvido, você vai estar tão impressionado com esse mistério que qualquer coisa que essa praga disser pra você, você vai acreditar. Entendeu? Assim, porque você vai estar sujeito àquilo ali. Entendeu? Tipo assim, você não vai estar ligeiro no negócio. É assim, claro, né? Aí você vai perguntar, mas por que você tá cheirando enxofre? Não é verdade? E por que você acha repugnante aqui esse ícone de Maria? Não, isso eu não posso dizer. Entendeu? Foi assim, sabe, não é que é feia essas imagens. Né? Foi assim, o meu cheiro de enxofre é porque a gente estava fechado na nave e a gente vem de longe, fede. Isso. Entendeu? Imagina aí, no seu quarto não tá assim, seu Zé Punheta. Seu quarto fede igual. E já pensou, ele tem seu story de internet também. Ele vê, você não estava se masturbando lá nesse quarto fedido? A gente estava vindo pra cá te avisar. E, entendeu? Inclusive, se você compartilhou na rede social algumas imagens que a gente não gosta, você tá conversando no WhatsApp sobre determinadas coisas. E a tendência... E pera lá. Ele também vai tirar uma arma. Essa arma ele vai dar um chup assim com a arma lá, vai apertar o gatilho, vai sair um laser assim, vai ler seu cachorro e vai falar, seu cachorro não tá registrado no governo, precisa registrar lá no cadastro federal, entendeu? Senão isso é palhaçada, isso é uma ameaça. Esse pet é um risco sanitário, né? Sempre assim. Então, o que acontece, pessoal? Independente do que aconteça, se eles vão de fato aparecer, se não vão, eu acho que é a parte menos importante de toda essa conversa que a gente teve até aqui com vocês. E peço que vocês comentem aqui embaixo também, para entender os pontos de vista que vocês têm, porque é um assunto intrigante, é um mesmo. assunto interessante, porque já faz muito tempo que a mídia vem tratando discos voadores, né, esse tipo de coisa, e você vê a origem. Existe, de fato, patentes que vão nessa direção. Tudo aqui do mundo natural, cara, de gente como eu e você, engenheiros, gente que desenvolve esse tipo de coisa, só que no meio você tem alguns pontos aí meio fora da curva, como esses seres aí, parecem meio hibridizados, né, meio seres, tá uma pele assim meio estranha, né, tudo bem que isso aqui é uma imagem de inteligência artificial, né, mas veja aqui, ó, o livro do Communion, né, parece, né, sugere umas coisas parecidas aqui, ó, essas máscaras do filme do Contato lá, do Bill, né, que eu comentei anteriormente com você, da Barney and Betty Hill, né, o incidente que aconteceu. Então, tudo isso aqui aponta mais ou menos para a mesma direção. Aqui, ó, nosso grande Iowas. Então, aspectos místicos. Acho que essa é a parte mais importante para dizer, né, Cameron? Exatamente, eu também acho, porque o fenômeno no céu, ele é um mistério. Isso a gente não tem como falar, é um mistério. E você tem que ver isso dessa forma mesmo, é um mistério. Agora, essa questão da coisa mística, né? Você vê até o próprio alerta do Aleister Crowley, né? Que é a entidade fez por Aleister Crowley. Hoje nos conhecem por anjos e demônios. Amanhã a gente vai ter outro nome. Né? Então, assim, é aquela coisa. Querendo ou não, as pessoas que estavam se referindo no passado a anjos e demônios e que tiveram experiências, talvez elas estavam se referindo a essas mesmas coisas, não é? Do que um cara que tá falando, um ET me abduziu. Não é verdade? Pelo menos para mim faz muito sentido isso. Né? E assim, essa questão da parte mística, né? Aqui eu vou entrar num assunto um pouco mais delicado, né? Mas assim, né? Isso aí já é estabelecido pelos católicos, que assim, pelos caras brabo mesmo, do catolicismo,
que a ascensão do anticristo ela só ocorrerá quando o Papa não existe mais. Entendeu? Ele falou assim, se não tiver um Papa mais, o caminho está livre para o anticristo. Na minha visão, isso já está acontecendo há mais de 70 anos. Né? Quase, né? Que a gente não tem um Papa. Então, assim, o caminho já está livre. E pode ter certeza que isso eu não estou falando do meu, não estou tirando da minha cabeça, não estou assim, isso aqui, eu não estou de maneira alguma falando assim, algo como um chute no escuro, mas assim, pelas inúmeras declarações do Bergoglio, do Papa Francisco, você acha que é mais fácil, se surgir um negócio desse, ele vir e trocar uma ideia, não, a gente tem que falar com todo mundo mesmo, que coisa maravilhosa, essas entidades e tudo mais, né? Ou você acha que ele vai falar a verdade sobre o que e como a gente tem que encarar, né, esse fenômeno? Então, assim, a meu ver, parece que nós estamos entrando numa época que o véu, né, entre assim, o sobrenatural e a realidade está se rompendo. E coisas muito malucas estão acontecendo. Então você tem fenômenos eletromagnéticos, você tem essas aparições, você tem pessoas falando que foram abduzidas, né? Gente, eu mesmo, eu não vou mentir não, mas tem gente que vai falar, não, Vitor, você acontece isso porque sua mente já foi embora, por causa do seu estilo de vida. Talvez, entendeu? Mas assim, eu mesmo, eu vejo muito fantasma, entendeu? E são coisas assim que você percebe mesmo, você tem algo errado. Entendeu? E não é uma coisa assim, eu não vejo também que nem, não é que, eu nunca vi que nem filme, sabe? Que você olha assim, eu tô vendo que nem nós estamos vendo aqui. Eu nunca vi assim. Todas as vezes que eu vi um fenômeno desse, é uma coisa assim, é do tipo, sabe? É como se eu estivesse mexendo aqui, aí eu olho ali para o setup ali do Gabriel, e sabe, você tem a impressão que tem alguém ali, mas quando você vê de novo não tem nada, né? Mas assim, você tem certeza que você viu uma forma ali. Claro, as formas sempre muito escuras e nunca na sua totalidade humana. Eu nunca vi uma forma humana mesmo. Sabe? É sempre assim, uma sombra que lembra um humano, né? Mas enfim, aqui vai começar, o nego vai começar a falar, não, ixi, ó, quem se chamaram para fazer os programas. Mas é. Não, Enfim. cara, mas é até interessante você ter tocado nesse ponto, porque essa conversa de extraterrestre toca nisso o tempo inteiro. Veja, esse rapazinho aqui na tela, tá bom? Tá aqui, ó. Você consegue ver. Imagina tirando assim na sua cama, né? Você acorda, você vê isso aí, né? Exato. É. Este rapazinho disse o seguinte, em resumo, tá? Não precisa comprar o Oliver Legis lá do Crowley, nem tem esse tipo de nem vale a coisa na pena. sua casa, não vale a pena. Mas, em suma, o que ele disse? A humanidade, ele tá falando em 1917, tá? Mais de um século atrás. A humanidade entraria em uma nova era, um novo Aion, né? Então, existem eras da humanidade. Essa nova era seria a era de Horus. Horus é um dos deuses egípcios, né? Lembrando que o Crowley teve essa experiência no Egito, em que o cristianismo, especificamente o cristianismo, seria derrubado e que a humanidade assumiria o seu próprio destino como bem entendesse, não é? E para realizar tudo isso, que a humanidade pudesse fazer todas essas coisas, ela deveria seguir uma filosofia, que é resumida numa frase. E a frase é a seguinte, eu vou ler aqui na íntegra. Faça o que tu queres. Todo homem e toda mulher é uma estrela. A palavra do pecado é restrição. Então, entre essas palavras aqui de Aiwass, que é essa figura que desenha basicamente o arquétipo do que é um ET, em palavras bem curtas, Crowley volta para Londres, dessa lua de mel que ele fez no Cairo com a esposa dele, e desenvolve o que foi chamado de telema, que é a religião dele, que influencia a Otto, a Golden Dawn, N outras instituições ocultistas, herméticas, né, modernas, que abrangem essa questão do ocultismo. Então, essa entidade que parece muito com os ETs, com os alienígenas, disse todas essas coisas. Pois bem, nós vivemos num mundo que, no século XX, a religião cristã foi esmagada, né? Principalmente pelo lado de lá da cortina de ferro, né? Hoje nós temos aí o pós-modernismo, né? E hoje você vai ter uma data agora,
aqui nós estamos gravando esse conteúdo anterior, você está vendo isso no futuro, mas o Natal ou a Páscoa, isso tem que ter um nome diferente, porque esse nome não é culturalmente adequado, né? Esse politicamente correto, você não chamar Christmas, porque Christ aponta para Christ, que é Jesus, então você chama de Xmas, ou bom período de festas, né? Isso é de matar, né? Exato. A festa é o quê? Não Pois simboliza nada, né? Então, querendo ou não, essa era, esse novo Aion, que foi predito por essa criatura, que parece muito um ET, foi predito e hoje nós vivemos nessa era, querendo ou não. Hoje você, de repente, que é um cristão, uma pessoa religiosa, que não seja de uma religião da nova era, né, que seja de uma religião tradicional, você é visto como um biruta. É E como o próprio estamos Cameron entrando, disse. entrando em outra, inclusive, né? Essa era já acabou, né? Agora a era que a gente tá entrando, segundo essa galera aí, era de Aquários, né? Exato. E o alerta do Crowley para essa era o seguinte: na transição para a era de Aquários, o mundo vai ser banhado em sangue. Mas vai ser uma era muito boa. Né? Segundo eles, vai ser uma era de, assim, vai precisar acontecer isso, porque esse pessoal precisa, desencarnar, porque eles não são evoluídos. Ok, é sempre uma coisa arrogante, né? Uhum. É sempre assim, não, os evoluídos, coitado deles. Os evoluídos, que benção. O resto, não, senão eles têm que aprender. Então, É um grande mas aprendizado, é né? até interessante você tocar nesse ponto, Cameron, porque existe, dentro do que eu comentei antes do raelianismo, né, dos raelianos, que é essa seita que eu comentei com vocês, que acredita nos alienígenas e tudo mais, eles acreditam no modelo de governo que se chama geniocracia. Sabe o que é geniocracia? É, o nome sugere bem. Geniocracia. Então, o governo de gênios. Então, você ter uma aristocracia de pessoas inteligentes que governam o mundo. Então, se você é um mero mortal, ou se eu, de repente, monto um teste para uma pessoa como você não passar, pelo que você acredita, ou pela tua falta de capacidade cerebral, porque você precisa usar aqui um chip ou um implemento biológico para você ter uma capacidade cerebral maior, você será governado por mim, porque eu sou um aristocrata. Eu sou a pessoa correta. E os israelianos defendem isso, cara. Esse tipo de coisa, para dizer que pessoas, por exemplo, religiosas, pessoas que têm crenças firmes em religiões antigas, né, que eles chamam de superstições antigas, são pessoas, na verdade, burras, que não tem como fazer o próprio governo. Então, eles defendem esse modelo da geniocracia também. Olha que coisa, que coincidência. Você leva a sério isso aí? Que a pessoa que tiver um implante com um Neuralink, por exemplo, ela vai de fato ter domínio sobre os outros? Você acredita nisso aí, cara? E, de certa maneira, o que eu acredito, que você tendo certos implementos transhumanistas, você tendo braços de ciborgue, ou substituindo ali algumas células dos seus ossos por carbono mais forte, né, esse tipo de coisa, ou metais mais fortes, sei lá, você vai poder ficar fisicamente mais forte, isso é o objetivo, não é nem aberto à discussão, mas você pode ter uma inteligência, como eu posso dizer, instrumental melhor do que você tem hoje. Digamos, você vai poder ser um melhor engenheiro, mas você vai perder tua capacidade crítica. Entende? Beleza, Entendi. você consegue, do ponto de vista tecnológico, desenvolver. Pô, não, eu vou trabalhar igual o ChatGPT trabalha. Ele melhora coisas, ele dá dicas e tal, mas quando você precisa refletir acerca de si mesmo, o robô não consegue fazer isso. Então você também perderia, de alguma maneira, essa capacidade. E no fundo, você não. Pode achar que eu tô sendo muito simplista, né? Ok. Mas você não acha que assim, se eu tivesse sendo chantageado, né, por alguém, ou chegasse um idiota, um riquinho idiota, e falasse assim: eu tenho Neuralink que você não tem. A próxima coisa que eu estaria fazendo é: eu tenho um ímã e você não tem. E se eu meter esse ímã perto de você, eu vou acabar com a sua cabeça. Ok. Sabe? Então eu vou destruir você. Que tal assim, eu jogar um ímã na sua cabeça e você morrer? Um Neogênio, por exemplo. Não é verdade? Pode ser. Ou um imã do Papaléguas mesmo, sabe? Que nem um coiote pega o Papaléguas, sabe? Aquelas coisas gigantes assim, é bem cômico assim, sabe? Você chega perto de mim pra você ver se eu não acabo com a sua vida. Não é? Então, assim, me parece isso aí, né? Que é aquela coisa assim, né? Também, né? É mais uma mentira da nossa época.
Que é esse negócio assim, não, paga aqui muito caro pra você chumbar um negócio elétrico que tem na sua cabeça, um eletrônico, na verdade, né? Ok. Me parece, assim, não. Entendeu? Tipo assim, não tô comprando isso, entendeu? E fora assim, né? Imagina você tá na cidade, assim, com o cara, começa uma tempestade, meu amigo sai de perto, que esse maluco vai chamar um raio pra cima dele, entendeu? Num campo, numa Exato. fazenda, uma coisa assim, né? Eu não acredito nessas coisas, sabe? Aham. Eu acho, assim, que isso aí já faz parte mesmo de um grande engano, né? De você começar a idolatrar essa questão, não, a área médica, os engenheiros, que coisa magnífica, olha isso aqui, né? Como que a gente tá evoluído, mas de fato mesmo. É aquela coisa, eu acho assim, qual que é a única diferença que tem? A diferença é que, olha só, quem está fazendo esse projeto, o quanto de recurso e influência esse cara não tem de fato, né? E o Uhum. projeto em si é aquela coisa assim, ele dando certo ou errado, esse homem já fez o que tem que fazer, né? E tem aquela Entendeu? conversa que a gente estava tendo aqui até na última semana, né? Quando o pessoal fica falando de Marte, 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 É, você olha para a Grécia. Tudo começa na Grécia. O isso. Ocidente começa na Grécia, né? É o que influencia muito a filosofia grega. Grécia, Grécia, Grécia. Marte, Marte, Marte. Ares, 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 o deus da guerra. Pois é. Então, quando nós falamos de Marte, exploração espacial, Marte o tempo todo, nós falamos de violência, agressividade e guerra sangrenta, que aponta para o novo Ion, do Crowley. Levar a civilização para Marte é aquilo, né? Tem muita gente que fala, a elite se comunica através de simbologia. Eu concordo, ninguém aqui tá discordando disso, Uhum. mas é aquela coisa, tá bom, é só a elite que você não gosta, né? É só os que você não gosta se comunica, os que você gosta não se comunica, né? Aí tá lá o Homem Foguete, que é um mistério a história desse homem, entendeu? Foi assim, inclusive assim, quer ser banido da rede social? É só falar que esse homem é filho do Pol Pot. Eu não tô citando ele, entendeu? Eu não tô citando o nome, mas é só falar que o Homem Foguete é filho do Pol Pot. Você vai ser dizimado da internet, entendeu? Isso, assim, é uma coisa estranha que eu vi uma vez no Forchão, um cara falando sobre isso. E só uma curiosidade aqui pra vocês, né? É assim, né? O cara comentava isso, né? Que esse homem é filho desse ditador sinistro. E ele citava o seguinte, ó, como prova, né? Quantos sósias não existem na Ásia desse cara? Inclusive, tinha um sósia chinês do Homem-Foguete que foi banido do TikTok. É proibido você fazer uma personificação do Homem-Foguete. Entendeu? E assim, e o asiático chinês era idêntico a ele, idêntico, assim, mas sabe, do tipo de confundir, pô. De você ver e falar, pô, será que é o cara mesmo, né? Então, assim, é aquela coisa. E, estranhamente, a mãe dele estava no mesmo período do exílio desse ditador, mamãe do Homem-Foguete estava por lá, naquela mesma região, entendeu? Então, assim, será que é mais um caso como o cara do Canadá? Né? Enfim, né? Tirando isso aí, né? Não vamos entrar nesse mérito aí, assim, é irrelevante para essa conversa. Mas a coisa grave mesmo, assim, né? É que esse cara, ele agora vai estar, por exemplo, assim, imagina a rede social que ele acabou de adquirir. Você já com o robô dele, se você vai lá e utiliza o robô dele, você fala assim, robô, me dê a última atualização do estado de saúde do presidente Lula. Ele vai lá, dá, você, ó, tá discutindo isso, isso e isso. Por exemplo, robô, me dê, assim, né, agora fazer uma coisa mais, assim, um pouco mais, assim, abstrata. Robô, me dá o sentimento geral do Twitter Brasil a respeito da figura de Jair Bolsonaro. E ele vai mostrar lá, assim, do tipo assim, ó, do mais atualizado, é isso que está sendo discutido, e assim, o termômetro tá, as pessoas estão mais críticas ou mais a favor, enfim. Né? Agora, imagina quando começar uma invasão em escala mundial, né, dessas naves, né, a gente começar a avistar sem parar. A própria rede que a gente mostrou para vocês dos avistamentos, é a rede do homem. Agora, imagina você ter um controle assim, por exemplo, que ele tem em cima dessas coisas, né? Ele vai ter um controle total da narrativa, não é verdade? Ele vai empurrar o que bem interessa, né? A ele e o grupo dele, né? Uhum. Não é? Então, assim, então a gente está entrando, assim, acredito, de fato, é uma nova era. A gente está sendo levado para um conflito sem precedentes, entendeu? Não vai ter precedentes para esse conflito, esqueça isso. Eu acredito que, entrar no tempo, eu acredito assim, né? Eu vou fazer um chute agora, uma previsão muito louca. E talvez eu possa estar bem errado. Mas assim, eu acredito que vai ser como os defectors, né? Como as pessoas, os agentes soviéticos que fugiram da União Soviética, alertaram. Que é, se eu não me engano, o coronel Lunev, ou eu esqueci o nome dele agora, não sei se é Lunev de fato, mas tem um coronel soviético que falou o seguinte: não se engane.
quando estourar uma bomba nuclear nos Estados Unidos, eles vão apontar para os árabes. Vai ser a primeira coisa a apontar para os árabes. Só que não se engane, foi o nosso próprio pessoal que fez. E ele se referindo a quem ele foi treinado. Ah, hoje eu já acredito que eles vão tentar culpar os chineses sobre essa bomba. E quando eles fizerem isso, vai surgir daí a estratégia, né, do um punho só. A Rússia e a China vão se juntar. E aí o couro vai comer mesmo nos Estados Unidos. Mas a gente pode ter aqui um outro ponto, né? Que é uma arma nuclear ser acionada numa cidade americana. E no momento que começar assim, né, a ser articulada uma reação, a invasão alienígena começar. Entendeu? Ok. É uma possibilidade, né? Porque, na É. verdade, você tem o mediador perfeito para essa batalha. Exatamente, que é o cara neutro. Né, que Exato. veio do espaço, que veio, sabe-se lá onde. Não é onde o nosso telescópio consegue ver, entendeu? E se consegue ver, não consegue pegar, porque é muito rápido o jeito que ele se move. Entendeu? Sim. Né? Então, assim, a gente tá entrando realmente é numa área além da imaginação. Não, aqui é sempre o programa que traz novidades, né? Nós somos a vanguarda da informação mundial, né? E aqui, ó, exatamente. grande Rodrigo Rubinato, ó, compartilhou também, ó. Acabei de filmar esse OVNI, estou em Anchieta, zona norte do Rio de Janeiro, mais avistamentos, olha aqui, ó. Então você vê Brasil. Aqui, ó, chegando, o zoom. E vamos até dar um pause aqui pra galera aqui rapidinho, só perguntar pro pessoal. Diga lá. Você também, Gabriel, ver o que você acha dessa minha sugestão. Se vocês quiserem, pessoal, vocês estão assistindo aí nós aí, estão assistindo no futuro, a gente já gravou isso aqui. Mas a gente pode começar, depois que vir os seus comentários, a postar também o Drive, onde a gente coloca os nossos documentos, assim. Pode ser. Que são os documentos que tem só, assim, esses vídeos, sabe? Não tá falando nada demais, é só a fonte de todos esses vídeos, que daí deixa linkadinho aí no vídeo, vai ser um drive do Farol mesmo, e vocês têm acesso, vocês podem ver na sua casa, porque senão vai ter que ser uma coisa meio manual pra vocês aí, né? Meio não, completamente, né? Pausa o vídeo, copia lá o tweet, vê de onde é e tenta achar, né? Exato, você já tem pelo menos os links aqui desencadeados, você já sabe o que é o que, vira né? uma conversa gostosa daí entre todo mundo, né? Vocês podem, tá todo mundo participando da conversa aqui, né? Assim, olha só, esses caras estão falando disso, né? Mas olha que impressionante esse vídeo que o Gabriel vai rolar pra vocês agora. Olha lá, ó. Esse aqui é uma aeronave filmando por cima das nuvens, então você percebe que ele tá em altura de voo de cruzeiro, né, comercial, e aí ele filma luzes. Aí deu um zoom, não conseguiu focar, né? Isso aí, mas tá focando agora. Aí agora, tá vendo? Ó? Isso, olha lá. Parece uma espécie de Saturno, né? Porque ele tem uma bola principal e em volta tem como se fosse um disco, um círculo ali em volta. Tá rolando, olha, o pessoal voando muito alto, você até consegue ouvir, né, vocês não em casa, né, obviamente, mas depois vocês podem clicar no link, tem um barulho de turbina. E aí, várias dessas luzes, né, pela janela. Eu não sei como o pessoal tá tão quieto, ele tá fazendo escândalo do avião. Todo mundo ia ver isso se eu tivesse esse avião. O pessoal, assim, uma pessoa ou outra tá falando alguma coisa, "Ah, Luke, não sei o quê", mas o pessoal tá bem contido, assim, né. E você vê, é uma coisa que não tem explicação, eles estão realmente muito alto, tá, em voo de cruzeiro, e tal. É um vídeo aqui de 2 minutos e é mais ou menos esse avistamento, né. E aqui depois, ó, eles se agrupam, ó. Aí, ó. E de novo, um triângulo, né, como a gente mostrou a patente, né, você vê, né. Esse aí é bem parecido com a patente, hein, que nós mostramos, hein. Exato, bem parecido com a patente. Essas luzes aí são avistamentos pelo mundo inteiro, a gente mostrou até aqui no Brasil, mais um aqui, ó. Esse aí é Esse aqui é impressionante. bizarro, olha. Olha aqui. E, dá pra ver claramente que é um aeroporto aqui, ó, Isso. pelas naves, ó, aqui parece um aeroporto americano, né, que é a bandeira dos Estados Unidos. E essas naves Na trajetória, todas na mesma trajetória, né. isso, parecem uma espécie de orbe, né, que eles chamam, né, então você tem luzes que
Parece aqui que estão indo fecundar um óvulo aí. Mas o que será que é isso, né? Exato. Então você tem aqui a visão. Então, o tempo inteiro você tem avistamentos desse tipo aqui rolando pelo mundo, né? E relembrando mais uma vez, passando aqui noção de patentes A para patente, vocês. isso. É. Aqui, ó. Ali, a patente mesmo só tá a foto o desenho técnico só tem no começo, né, da aeronave, né? Depois aí Isso. tem, sei lá o que é isso aí. Aí eles Deve voltam aqui ser, no final para mais uma vez mostrar que- a aeronave. Olha aqui, exatamente. essas são patentes, né? Que parecem um pouco, obviamente, aí com os projetos que a gente mostrou para você, inclusive daqueles discos dos nazistas, né? Aqui, o que eu gostaria de deixar como mensagem aí para vocês, eu vou deixar até o nosso colega aqui, grande Bilu, para considerações finais já aqui, seu Cameron. Busquem cal e cimento. Busquem, busquem cal e cimento. Então, ETs, a minha opinião, tá? Eu não dei nos outros programas aqui, mas esse é um assunto que vou me posicionar. Não acredito, mais uma vez, eu já disse isso anteriormente, não acredito em nada que não seja humano para as aeronaves. Tá bom? As aeronaves são aeronaves que são plenamente desenvolvidas por aqui, existem patentes nessa direção, existem relatos disso há muito tempo, tá? Existe toda uma programação preditiva, que é o que a gente mostrou para vocês bem no vídeo do 11 de setembro. Então toda a mídia fala a respeito disso à exaustão antes de acontecer. Pode ser que aconteça de fato, tá? Vão usar isso como uma desculpa perfeita, como uma tempestade perfeita, como o Ronald Reagan falou, como o próprio Trump falou, como N figuras, líderes falaram a respeito desse tema. Eu acredito que é tecnologia humana, eles desenvolveram isso por aqui e vão usar isso para fins de tomar cada vez mais a tua liberdade, para fazer você acreditar nisso, né? E do ponto de vista das criaturas, como o nosso grande aqui amigo Bilu Alien, acredito que apontam para esse cara aqui, ó. Aiwas. Seres místicos, criaturas que eu interpreto, tá? Você pode ser um ocultista, um místico, uma pessoa da nova era. Eu sou um cristão. Para mim, são demônios. Tá bom? Exatamente. Essa é a minha opinião, tá bom? Respeitamos, nós temos liberdade de crença no Brasil. São demônios. Essa aqui foi uma entidade canalizada por um ocultista que escreveu o livro lá da lei, né? Telema, que desenvolveu posteriormente, Faz o que tu queres e há de ser o todo da lei, o Liberal Veges, né? Liberós, que aponta para tudo que nós vemos hoje, para o relativismo moral da sociedade, para tudo isso. Isso não é teoria da conspiração, tá escrito, você pode ler, você pode ver. Esse iOS aqui não foi eu que desenhei no Paint, não, tá? Isso aqui existe, de fato. Então, inclusive, esteja de olho. Gabriel, perdão até Diga lá. por interrompê-lo, seu comentário final, mas assim, não somente você vê que existe a evidência escrita, né, do próprio Aleister Crowley, mas como você tem várias pessoas públicas falando que admiram esse homem. Entendeu? Então, assim, e você observa no comportamento daquela pessoa que, de fato, ela absorveu isso e tudo aí que foi ensinado, essa besteirada toda que foi ensinada por esse cara. Exato. É uma coisa muito louca, né? Se puder, posso fazer minha consideração final aqui? Claro. Rapidinho. A minha consideração sobre esse assunto é a seguinte, ó. Vamos tomar cuidado com as conclusões precipitadas. E o meu comentário final vai ser justamente esse. Eu vou puxar o assunto do programa anterior, que foi o 11 de setembro. No 11 de setembro, também, rapidamente vieram com conclusões. E essas conclusões que as pessoas chegaram de maneira ultra veloz fizeram o quê? Na minha opinião, de que aquelas pessoas que foram vítimas desse ataque, por exemplo, vou fechar num grupo específico, os bombeiros. Os bombeiros que entraram no prédio para poder salvar as pessoas, eles são vistos como heróis, não é verdade? Ah, olha só, chegou ali, né? E são de fato, né? Salvaram as pessoas. Eu já não. Eu entendo de uma outra forma. E eu concordei com o meu irmão. Meu irmão me citou isso aí, eu falei, isso aí tá totalmente correto. Que é, a conclusão precipitada faz a gente encarar eles apenas como heróis. Ah, olha só, deram gás aqui, né? Deram tudo que tinham para poder salvar essas pessoas no meio dessa confusão completa que atingiu eles do nada. Só que tá bom, né? Se a gente tivesse feito as perguntas certas, eles não seriam apenas heróis,
mas também vistos, né, principalmente, acima de heróis, né, como vítimas de uma conspiração sinistra. Não é? Mas a conclusão precipitada impede as pessoas de chegarem a essa conclusão. Foi assim, só veem eles como de fato, o mérito ali do que eles agiram, de como agiram ou não, né? E eu vejo assim, isso é irrelevante. O que importa é o seguinte: a vida dessas pessoas foi totalmente destruída por causa de uma conspiração sinistra. Então, antes dele ser um herói, ele é vítima de uma conspiração. Ok. Certo, né? E aqui, com o assunto de ETs, também não vai ser diferente. Não é verdade? Também não vai ser diferente. Então, é isso aí. Brise nisso. E eu vou dar um spoiler aqui do que a gente pode falar no próximo programa. Vou ver se o Cameron concorda. Opa, vamos lá. Mas vou deixar essa imagenzinha aqui na tela para vocês, para vocês enxergarem muito falar. bem. Esse rapazinho aqui, esse moço careca, tá na capa do disco dos Beatles, né? Esse é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? Um álbum clássico aí da iconografia pop do século XX. Aleister Crowley. Tá aqui, ó. Ele que desenhou esse rapazinho aqui, ó. Ele aqui, ó. Bem no cantinho do álbum, aqui em cima, canto superior esquerdo. Tá aqui, na capa dos Beatles, e foi tratado durante muito tempo, né, como o principal espiritualista, ocultista do século XX. Então a gente vai falar um pouco sobre ele no próximo programa. Espero que vocês tenham gostado muito aqui de tudo que a gente tem feito. Esse programa aqui, na verdade, é uma realização nossa aqui do Farol. A gente gosta bastante desses temas e por isso trazemos aqui para vocês, mas peço que vocês sugiram novos temas para nós, para que falemos a respeito dessas coisas. Estou aberto aí. A gente vai trazer sempre sobre uma perspectiva aberta, né? A gente sabe, né? Muitas vezes está tirando onda aqui, brincando a respeito das coisas, tem coisa que a gente acredita, tem coisa que não, mas o que a gente acha, acima de tudo, é que esses temas são interessantíssimos, né? Por isso que a gente fala a respeito dessas coisas. Considerações finais aí, seu Cameron? Não, só aquelas que eu já fiz mesmo. Agradeço aí a paciência de vocês por nos ouvir, por me ouvir também, principalmente. Agradeço aí a caridade dos Weintraub também, de ter me colocado aqui, porque é uma figura, assim, meio esquisita, né? Não é verdade? E, assim, esses assuntos aí que a gente tá trazendo, é como o Gabriel disse, cara, é uma coisa meio aberta, vamos trocar uma ideia, é mais uma ideia, né? A intenção é essa, ir trocando uma ideia. Como a gente fez o primeiro programa também, que foi bem legal, é um tema também que precisa ser revisitado alguma hora, inteligência artificial, que eu mesmo... Eu pensei depois, falei, nossa, tanta coisa que eu tinha que ter falado, que era bem mais sério do que as gracinhas que eu fiquei fazendo, sabe? Mas é que o primeiro programa a gente vai esquentando, a gente vai aprendendo, a gente pode revisitar esses temas no futuro. Mas o próximo programa aí, já com spoiler para vocês, vai ser interessantíssimo a respeito do carecão Aleister Crowley. Exatamente. É isso aí, galerinha. Um abraço para vocês, fiquem com Cristo. Até mais. É nóis. Valeu.